Espírito Santo falou comigo assim: eu vou te provar, depois desses 3 dias, que o descanso não sabota a produtividade, como você sempre acreditou. Ele potencializa. Eu creio que o que falta para o Brasil hoje, de uma forma geral, teve uma época que a gente tinha fome e não tinha tanto alimento ou alimentador, né? Hoje a gente tem um alto nível de compreensão, de revelação, né? Nós temos pregadores, ensinadores incríveis ao longo de toda a nação. E de uma forma geral, tem hora que eu olho e falo: gente, o que está faltando hoje é fome. E eu creio de todo o coração que nós vamos ver uma nova geração crescendo no entendimento da palavra. Eu prefiro me empolgar com essa possibilidade do que ficar murmurando. Não conhece Bíblia. Nosso papel é despertar nesse povo o amor, o entendimento e a paixão pelas Escrituras. As pessoas pensam no Espírito Santo em termos de experiência. Eu falo: cara, não importa quanta experiência você teve. Você parar de ter, você morre. Então, assim, a gente precisa pensar mais num relacionamento. Mas há pouco tempo atrás, a gente estava lidando com uma situação que eu nunca tinha lidado em mais de 30 anos de ministério, de difamações na internet. E Deus me mandou ficar quieto. Não responder, não explicar, não me justificar. Meu amigo, eu achava que eu estava bem mortinho até Deus me pedir para não falar sobre o assunto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Plenicast. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Hugo Scremin, eu sou um dos hosts desse podcast. E aqui ao meu lado está o Lucas Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Pela primeira vez, o Lucas está aqui comigo. Meu irmão está viajando, está numa viagem missionária. E eu convidei este homem de Deus para poder estar aqui comigo. Ele aqui na empresa, ele trabalha aqui na Plenitude com a gente, ele é conhecido como Lucas Bleia. Então, se no meio do podcast eu soltar algum Bleia aqui, porque ele é da Igreja Assembleia, não se assuste, tá? Mas porque é a forma como nós chamamos ele aqui na empresa. Só para lembrando vocês que o Plenicast é um podcast da Plenitude Distribuidora, uma empresa missionária que trabalha com livros e bíblias, e nós distribuímos esses livros para todo o Brasil e também para as nações que o Senhor tem nos permitido enviar produtos. Queria pedir uma gentileza para você que está chegando aí no canal. Se você puder seguir, clica lá. Se você puder enviar este conteúdo para um monte de pessoas, envia, porque quanto mais você enviar, quanto mais você interagir com o conteúdo, o YouTube vai entender que este conteúdo aqui é relevante e vai enviar o máximo para as pessoas aí. Beleza, meus amigos? Hoje estou aqui com um convidado muito especial, um homem que eu tenho um carinho enorme de poder estar junto e de aprender muito com ele. Pastor Luciano Subirá, uma alegria ter você aqui novamente com a gente. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar do que vamos falar de Bíblia, do ensino da palavra, né, daquilo que promove o crescimento na vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Acho que é a 4ª vez que o senhor está aqui. Quarta vez que o senhor está aqui. 4ª ou 5ª. Se 5ª vez. Considerar que eu acompanhei o Aldrin, pelo menos. 5ª vez. Pediu música? Já dá pra pedir música já. Para pedir música na plena. Hoje nós vamos estar tratando aqui sobre o novo livro do pastor Luciano, que está aqui, O Caminho da Obediência, lançado pela Editora Orvalho. Agradecer a Editora Orvalho pela ponte em poder trazer o pastor aqui e nos proporcionar esse momento que teremos aqui com o pastor. Pastor, vamos lá? Vamos lá. Bora falar de obediência? Vamos. O senhor começa no livro falando sobre retornar ao início. Para o senhor, o que é este retornar ao início? A queda do homem, né? Deus tão logo cria o homem com um propósito claro. Efésios 1:4 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos, né? A definição de santidade é estar longe do pecado. A definição bíblica de pecado é desobediência, é transgressão. Então, o homem foi criado para a obediência, não para a desobediência. A desobediência foi o início de toda a confusão e problema que nós temos e carregamos hoje. Então, a ideia de voltar e analisar a questão da queda e o propósito da criação é compreender que a obra redentora de Cristo não pode se limitar só ao perdão dos pecados já cometidos, mas que ela é parte de algo maior que visa restaurar a prática da obediência. Mas eu queria até dar uma volta. Eu comecei a perceber nos últimos anos, antes de escrever sobre
o assunto aqui, o tema do livro, que a obediência ela está entrelaçada com as principais doutrinas. Em 2009, eu escrevi um dos clássicos do nosso ministério. Acho que tem um aqui, é o De Todo o Coração. Depois ele foi reescrito, saiu uma versão ampliada dele em 2019. Eu trabalho a ideia do livro De Todo o Coração como a resposta de Jesus quando indagaram a ele qual era o principal, o primeiro, o maior mandamento. E Jesus não titubeou, citando a lei de Moisés, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento, forças. E se amá-lo de todo o coração é o maior mandamento, a pergunta é: qual a linguagem de amor que ele espera que a gente expresse isso? Em João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obediência.Esse é o que me ama. Né? E eu falei, poxa, a obediência está entrelaçado com o maior mandamento. Em 2018, acho que foi 2018, nós publicamos outro clássico do ministério que está aqui, que é o Impacto da Santidade. Da Santidade. Livraço. E nesse livro a gente trabalhou muito a temática da santidade, o propósito da criação de Deus para o homem, e se você for definir santidade, como falei agora há pouco, ela se resume na obediência. Foi depois de ter escrito o livro, eu comecei a percorrer o Brasil, uma direção que Deus nos deu. Nós fizemos conferência em todos os estados falando sobre o assunto, mas a ideia principal não era só montar o quebra-cabeça teológico, né? Mas era com isso estimular as pessoas a que elas lessem o livro. Porque quando você aparece com um livro muito grande, não é todo mundo que está empolgado. A pessoa assusta, né? Não, é interessante que tem gente até que gosta de ler. Mas, por exemplo, você pega o livro aqui, o Caminho da Obediência. Uma das primeiras coisas que eu faço quando abro um livro é olhar o índice, né? O que tem. Por exemplo, nós temos aqui 13 capítulos. Eu podia fazer 13 livretos de cada capítulo. É mais fácil a pessoa ler 13 livretos que no final dá a mesma quantidade de conteúdo que ela lê um com 13 capítulos. Exatamente. Eu não sei se na cabeça da pessoa ela tipo assim, eu começo e termino logo, ou tipo com 13 livretos eu li mais livros, mesmo que seja a mesma quantidade de conteúdo ou página. Contabiliza mais. Né? Mas de alguma forma, eu acho que nós estamos numa vida tão corrida que até os que gostam de ler, parece que o pessoal quer ter aquela sensação de terminei logo a tarefa. Mas assim, o desafio quando nós falamos de doutrina é você conseguir sistematizar, juntar o todo, a macrovisão, né? Isso tem levado a gente a sempre tentar reunir num lugar só e numa ordem que faça mais sentido a construção doutrinária. Então, na época eu falei, poxa, nós precisamos convencer o povo que vale a pena sentar e ler. Então, eu gastava literalmente 3 horas falando da doutrina da santificação na Bíblia. Dessas 3 horas, quando eu gravei, eu fiz uma versão de 4 horas, né? Com intervalo no meio, 2 horas e 2 horas. Mas eu gastava, no mínimo, a versão mais rápida, eu falava 40 minutos sobre a graça, com uma força capacitadora para vencer o pecado. Então foi dessa ênfase que eu comecei a dizer, gente, nós precisamos entender melhor a graça, eu mesmo. E mergulhei ainda mais no assunto que eu vim estudando. Então, disso saiu o outro best-seller do nosso ministério, que é esse aqui, o Graça Transformadora. Né? O Graça Transformadora veio 3 anos depois. Então o primeiro saiu em 2018, o Impacto da Santidade. O Graça Transformadora saiu no finalzinho de 2021. E eu estou falando isso porque o Caminho da Obediência, para aqueles que já conhecem nossos outros livros, ele veio fechar a trilogia. Né? Para quem já nos acompanha, eu diria assim, ele vem arrematar e amarrar todas essas coisas. Porque assim como a essência de santidade e obediência, quando a gente fala da graça, né? Outro dia alguém falou, pastor, sintetiza esse livro de 416 páginas aí da Graça Transformadora para me convencer a ler. Né? Eu falei, olha, a graça é uma força capacitadora para não pecar, ou seja, para obediência. Então, como eu falei, todas as principais doutrinas da Bíblia que você analisa, o assunto da obediência está lá. Ou seja, não é periférico, não é secundário na doutrina cristã, merece a nossa atenção. Agora, honestamente, eu ouvi pouco ensino ou pregação sobre obediência ao longo da minha vida. Mas a sistematização do assunto na forma como doutrina é uma coisa rara. E eu comecei a sentir Deus me incomodar.
preste mais atenção no assunto, fale mais sobre isso. Mas eu tive uma experiência que acho que vale contar. Posso falar dela agora? Puxa, pastor. Eu estava nesse processo digerindo, em janeiro de 2024, eu estava num período de retiro, de oração e jejum, e foi quando Deus me deu essa clareza de entendimento de como trabalhar esse livro. Então, foi até uma experiência interessante, porque enquanto eu estava nesse jejum, estava rodando na gráfica o livro anterior, que é o Cuidado do Corpo. Uhum. No livro do Cuidado do Corpo, eu tenho um capítulo inteiro dedicado só ao descanso. Foi algo que eu tive que aprender com o tempo. Sempre fui hiperativo. Falamos agora há pouco, antes de começar, antigamente eu dizia que dormir era perda de tempo, né? E eu tive que aprender com o tempo a dormir com ou sem vontade, entendendo a premissa bíblica do cuidado do corpo. Então, assim, já tinha mudado bastante minha vida. Mas eu lembro quando cheguei nesse jejum, nesse retiro, porque assim, eu já estava 7 dias em jejum e Deus me deu uma direção, não entendi porquê, tem coisas que com o tempo a gente aprende a obedecer. Foi junho de 2023, a gente estava gravando nas terras bíblicas, tínhamos feito gravações na Turquia, depois no Egito, e aí tínhamos entrado em Israel pelo sul. E a gente parou em Berseba, na região de Berseba, fazer umas gravações, e o guia que estava conosco falou, olha, nós temos uns irmãos aqui, eles chamam de messiânicos, né? Que acho que seria interessante vocês conhecerem, né? A gente estaria chegando já no sábado, ele falou, eles queriam que vocês tivessem a experiência do sábado. Eu falei, não foi ontem. Eu falei, não precisa ser no mesmo dia, é só para vocês verem qual a refeição, o tempo de adoração. Ele falou assim, isso aqui não é nada de observar a letra ao pé da lei, é uma experiência cultural e a gente tem um tempo de oração e adoração. Então achei incrível a ideia e nós combinamos. E a gente foi para lá, tivemos um tempo gostoso, tanto comendo, e antes disso a gente foi para a sala de oração e estávamos ali um tempo de oração, adoração, e rapaz, Deus me visitou de uma forma muito especial. Lembro assim que eu fiquei ajoelhadinho, a cara no chão. Quando levantei, eu fiquei até com vergonha. Tinha chorado tanto, que estava tão molhado o chão, que eu dei um jeito de ir no banheiro, pegar papel, enxugar aquilo. Eu nunca me lembro de ter molhado tanto o chão chorando. Foi aquela cena que me fez entender, tipo assim, quanto tempo eu fiquei aqui, o que aconteceu, né? Mas eu lembro quando eu levantei daquele chão, eu levantei com a convicção, já falei para minha esposa. Isso era junho de 2023. Então eu falei para ela, olha, desde janeiro de 2018, quando nós fizemos a primeira rodada de gravações desse quadro que nós temos no YouTube, que é No Caminho da Palavra, eu falei, você vem me pedindo algo, né? Que você gostaria uma hora dessa passar um mês em Israel. Ela falou, mas sem a correria das gravações, sem correria de caravana. Eu falei, meu amor, achar um mês na minha agenda sobrando é um desafio, mas uma hora dessa a gente vai tentar. Veio pandemia, as coisas mudaram e eu meio que já tinha esquecido aquilo. Mas quando eu estava ali ajoelhado, o Espírito Santo me trouxe uma convicção gigantesca. Eu já estava nessa época fazendo 2 jejuns prolongados por ano, um por semestre. Então era junho, julho eu já ia começar outro. E eu senti claro o Espírito Santo falando, olha, não o jejum de junho, que era o do mês seguinte, mas ele falou de janeiro de 2024, eu quero que você passe a maior parte do mês aqui. Não entendi por quê. Orar por Israel. Daniel orou da Babilônia, né? Posso orar aqui do Brasil. Eu falei, eu posso orar do Brasil. Mas tipo, tem coisas que eu já aprendi. Você não questiona. Se Deus quiser explicar, ele explica. A gente obedece. Eu levantei e falei para minha esposa, está de pé aquele plano de passar um mês em Israel? Ela falou, ainda quero muito. Falei, anota e bota na sua agenda, janeiro de 24. Falei, eu só não vou estar comendo, mas nós vamos estar juntos, vamos ter tempo, né, para buscar o Senhor, você para caminhar com calma aí do jeito que quiser, um mês. Ela ficou toda empolgada, anotou aquilo. 7 de outubro estourou a guerra. Alguns meses depois. Aí eu lembro que ela falou para mim, você ainda vai para Israel? Aí eu falei, não era nós que iríamos? Ela já queria esquivar já. Ela já fez uma cara assim, que eu me lembro, Deus falou só com você. Tipo assim, eu já tinha perdido a companheira, né? Eu falei, bom, como você bem disse, não foi Deus que falou? Eu falei, por que eu não iria se foi Deus que falou? Ela falou, o país está em guerra. Eu falei, ele sabia disso quando falou. A gente não sabia que ia ter guerra, ele já sabia. Ela falou, você não sabe nem se vai entrar. Eu falei, amor, ele não ia falar uma coisa dessa se não fosse entrar. Né? Eu falei, eu vou. Se não entrar, eu vou para Jordânia, esperar ele me trasladar. Não sei o que vai acontecer, mas eu tô indo. Entra nada. Né? E ela, à medida que foi escalando o conflito, ela foi ficando preocupada. E eu falei, olha, não tem chance de eu não ir.
Se alguém me garantisse, enquanto você está lá, vão apertar um botão, vão explodir tudo, eu estou indo do mesmo jeito. Eu tenho uma ordem, eu vou obedecer. Falei, então tem dois modos da gente lidar com isso. O meu, da tranquilidade. Falei, eu não acho que eu não vou voltar, porque eu tô que nem o Abraão, né? Quando foi sacrificar o filho, diz, nós iremos e voltaremos. Tipo, não sei porque Deus pediu, mas tem outras promessas para cumprir. Falei, então eu tenho a certeza que volto. Mas se soubesse não voltaria, iria do mesmo jeito. Falei, eu tô indo na tranquilidade. Se você ficar na preocupação, você vai sofrer. Então você escolhe. E eu lembro que depois reuni a liderança, os pastores da minha igreja. Eu falei, eu não vou abrir para o público, para não deixar ninguém preocupado, para não incentivar os doidos a fazer o que Deus não mandou também. Eu falei, eu só falo onde eu fui na volta. Mas vocês precisam saber o que eu estou fazendo, e isso aqui não é uma discussão. Não estou abrindo para opinião se eu devo ou não ir. Estou indo. Aí nessa, a minha esposa falou assim, ó, eu não tenho fé para isso. Falei, nessa altura eu não te levo mesmo também. Eu acho que a coisa comigo foi a primeira vez. A gente estava na época com 28 anos de casado. Foi a primeira vez que nós ficamos um mês longe do outro na vida. Então assim, não era nenhuma prática, né? Eu não tinha sequer cogitado isso. Sim. Mas aí quando eu entrei, eu já estava com 7 dias de jejum. Eu tive que ir primeiro para Portugal, de lá pegar um voo para Tel Aviv. Entrar foi uma aventura, daria um podcast inteiro. Imagina. Os caras perguntam, o que você veio fazer aqui? Orar. Estou de jejum. Eu falei, não vou nem falar do jejum. Mas, enfim, quando eu estava já no avião indo para Israel, o Espírito Santo falou outra coisa comigo. Ele falou, quando chegar, durante 3 dias, você não sai do quarto, não fala com ninguém e não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Eu faço jejuns longos, mas no mínimo água. Né? E quando o senhor falou 3 dias, essa era uma experiência que eu até queria ter, em nome da curiosidade. Já tinha orado algumas vezes, nunca senti paz, mas ali era uma ordem. Então quando eu cheguei, mandei a mensagem para minha esposa, falei, olha, tá tudo bem, entrei, só que eu vou ficar 3 dias sem dar notícia, então você não fica preocupado. Entendeu? Me mandou ficar 3 dias sem falar com ninguém, sem sair do quarto, né? Então só vou avisar antes para você não ficar preocupado. E eu comecei a pensar, falei, rapaz, o imperativo ficar 3 dias dentro de um quarto, ele não era muito maior que essa sala, não. Isso que eu tô falando com o banheiro e tudo junto, né? Não era nenhuma instalação de muito conforto. Eu fiquei numa espécie de um antigo mosteiro, que era uma hospedagem cristã. E aí, eu lembro que eu pensei, então, não vou me exercitar durante esses 3 dias para não transpirar muito, para não ter sede. Então, assim, só de exercício de 1 2 horas por dia, pelo menos, tinha uma distração, vamos falar assim, né? E aí eu fiquei pensando, cara, qual vai ser o tamanho desse dia sem falar com ninguém, sem tela, sem entretenimento, sem nada, né? E fiquei imaginando o que seria. E aí começou, o primeiro dia, eu devo já ter gasto no primeiro dia umas 5 horas lendo, estudando a Bíblia, porque a ideia era ler a Bíblia naquele período todo do mês de janeiro. Então tinha que ser pelo menos 40 capítulos da Bíblia por dia. Mas como eu tinha tempo, eu falei, cara, não vou só ler, vou anotar, vou comentar, vou estudar, vou cruzar referência. Então era uma leitura. Mas assim, cara, depois de 5 horas a cabeça já estava cheia, né? Aí eu falei, não, agora eu vou orar um pouco. Mais algumas horas orando. Mas, cara, não importa se lia muito, se orava muito, o dia era cumprido. O dia era longo, né? Aí depois, não, já agora eu orei, vou só botar uma música, adorar a Deus. Mas tinha tempo para olhar pro teto, para pensar no que li, no que orei. E o tempo realmente não passava. E eu lembro que eu pensei já no primeiro dia, vai ser uma eternidade esses 3 dias aqui. Mas no fim, quando terminou o terceiro dia, o Espírito Santo falou comigo assim, eu vou te provar, depois desses 3 dias, que o descanso não sabota a produtividade como você sempre acreditou. Ele potencializa. Uau. E ficou só nisso. Eu pensei, cara, o que vai ser? Então, no dia seguinte, acordei, bebi água, quando fui começar o período de oração, cara, eu brinco que baixou um download, assim, a banda larga. Chama nuvem. Deus me deu o desenho inteiro desse livro. E ele falou, escreva, sistematize a obediência. Então, assim, normalmente você não escreve um material sem estudar, mas como ele é uma espécie de continuação, de arremate, de ajuste dos outros, então fazia anos que eu estava mergulhado nesses assuntos. Então, para encurtar a história, eu escrevi 280 páginas em 9 dias.
né? E no 10º foi mais para revisar, ter certeza como estavam as coisas, mas assim, 10 dias o projeto do livro estava encerrado. Onde eu quero chegar com isso? O jejum, Cultura do Jejum, está ali na prateleira, e tem 270 páginas. Foi um dos livros mais rápidos que eu escrevi. Eu escrevi ele em 40 dias. Né? Eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. Foi uma experiência muito... Nós não fizemos nenhum podcast sobre jejum. Fizemos, né? Foi o primeiro? Ok, tá tentando lembrar se falamos de jejum no cuidado do corpo ou fora. Então, a gente já compartilhou isso, escrevi um livro sobre jejum em jejum, mas foram 40 dias. Esse aqui eram 10 páginas a mais, escrevi em 10 dias. A sensação que eu tive, porque eu perdi, entre aspas, 3 dias de descanso, eu ganhei 1 mês de produtividade. Porque assim, nunca na vida eu entrei no modo de descanso da mente, não era o corpo. Do corpo eu vim aprendendo a descansar. Mas essa coisa da mente, cara, 3 dias sem tela, sem fazer nada, quieto, só buscando a Deus. A minha mente entrou num lugar de descanso. O jejum ele já dá uma turbinada no funcionamento da mente. Os gregos da antiguidade jejuavam para ter clareza mental, isso é fisiológico, não tem nada de místico. A irrigação sanguínea que vai para o aparelho digestório, né? Na época que eu ia na escola era digestivo, agora a gente tem que aprender a falar digestório. Mudou agora. Mudou. E é por isso que quando o pessoal come um churrasco, uma feijoada, fica lerdo, né? Aquela soneira depois, porque concentra a irrigação sanguínea que falta na cabeça. O jejum, ao contrário. Não usa no aparelho digestório, vai para a cabeça. Então você fica muito criativo. Então assim, eu já estava há mais 10 dias em jejum, já estava no que os médicos chamam de cetose, isso já tem uma clareza mental. Mas combinado isso, aquele descanso foi uma coisa assim fora do comum, a capacidade de funcionamento, estou falando da parte humana. Se você botar depois a revelação, entendimento espiritual, é um turbo. Né? E foi uma experiência assim, para mim muito, muito marcante, inesquecível. Né? A partir disso, eu comecei a levar a sério férias, períodos de pausa, não só o descanso do sono, mas até essa questão da mente. Mas foi muito marcante, porque assim, como Deus me deu aquilo, escrevi rápido, a princípio imaginei que ele tinha uma certa pressa, uma certa urgência. E na verdade eu levei mais de 1 ano e meio para publicar o livro que já estava pronto. Né? Eu entendi que aquilo não tinha a ver com escrever rápido, porque tinha uma pressa na publicação. Era muito mais a experiência. A experiência para mim de entrar nesse lugar de descanso foi revolucionária. Assim, talvez fosse a peça que faltava para eu entender o descanso na parte completa. Mas a capacidade de organizar, escrever tudo em pouco tempo, que é você conseguir enxergar macrovisão, também para mim foi muito impactante, porque às vezes a gente vê as peças do quebra-cabeça, mas não junta ele todo. Né? Então, meu filho Israel, ele teve a oportunidade de pouca gente ler antes do livro ser publicado. E ele falou, pai, na minha opinião, o melhor livro que o senhor escreveu é esse aqui. Porque ele falou assim, o senhor conseguiu deixar o conteúdo rico e profundo na perspectiva teológica, mas a linguagem ela está mais acessível, simplificada, mais pastoral. Né? Então assim, como nós podemos ajudar o povo não só a entender a doutrina, mas andar na obediência. E eu gostei desse feedback, porque enquanto escrevia foi esse coração que Deus trouxe, né? Aquele coração de um pastor, cara, como podemos ajudar o povo a vencer de fato o pecado, andar em obediência, né? Então a ideia aqui não é brigar pela doutrina do quem está certo, é tentar levar as pessoas a um nível de entendimento que gere frutificação, né? Então a ideia de voltar ao início, como você perguntou e eu dei toda essa volta, é porque assim, o que Deus colocou no meu coração, sistematiza o assunto de Gênesis a Apocalipse. De onde começa, para onde termina, né? Qual é a ideia, onde entra o problema do pecado, da desobediência, qual a construção na progressividade do plano de Deus para poder lidar com isso, porque assim, a lei é dada no sentido de conter certas práticas pecaminosas, mas também de revelar a incapacidade do homem de viver a plena obediência. Né? Então até todo o período de preparação, até que a obra de Cristo fosse de fato completada, é uma construção que a gente precisa entender e ir amarrando os pontos. E foi o que a gente tentou fazer. Né? Eu sei que tem gente, quando pega o índice, ele fica empolgado às vezes com o assunto, né? É a curiosidade. Eu lembro de uma pessoa que abriu na minha frente, e aí ele viu aqui o capítulo 8, culto da obediência. Ele falou, o que é isso? Eu falei, Deus, através de Jeremias, o profeta Jeremias diz, quando eu tirei seus pais do Egito, eu não falei nada a respeito de sacrifício. Não no início.
o que Deus disse é olhar Êxodo 19, se vocês ouvirem a minha voz, me obedecer, vocês vão ser meu povo. Ou seja, o que Deus está dizendo é, antes da adoração, espera obediência. Obediência. Né? Aí o próprio Jesus diz, Isaías falou a respeito de vocês, o povo me honra com os lábios, adoração, mas o coração está longe, porque não estão obedecendo minha palavra. Então eu fiz uma relação que o verdadeiro culto, ele ficou empolgado, ele queria começar por ali, eu falei, faz isso não. Né? Tem que ter uma construção, não é cada capítulo tem começo, meio e fim, não é que a pessoa não vai entender, mas se ela juntar as peças sequência do quebra-cabeça nessa sequência, eu acredito que vai fazer mais sentido. E os seus livros, eles têm essa particularidade, né, pastor? O senhor constrói todo um raciocínio bíblico para só então trazer uma ideia central ali do tema a ser discutido, né? Alguns deles eu acho que dá até para mudar a ordem, né? Mas quando não é essa construção, essa amarração teológica, pelo menos tem uma linha de pensamento no desenvolvimento da ideia. Então, eu acho que dá para dizer que a maioria tem de fato isso. Alguns livros, como De Todo o Coração, eu tentei, ao mesmo tempo que a gente organizou os capítulos de uma maneira a fazer mais sentido, que cada um tivesse começo, meio e fim. Né? Mas ainda assim eu diria que a maioria dos livros eu bato muito na tecla, dizer, olha, eu acho que esse caminho vai fazer mais sentido. E eu sempre falo para as pessoas que o interessante quando a gente tem contato com a literatura do pastor Luciano Subirá é que você satura a sua leitura com a Bíblia. Sim. Porque é tudo desenvolvido com base bíblica e ao mesmo tempo que você faz a leitura de um bom livro, você ao mesmo tempo está tendo contato o tempo inteiro com versículos, com textos, com desenvolvimento. Até mesmo alguns textos que a gente interpretou a vida inteira de forma errônea, a gente aprende ali o raciocínio correto também, isso é muito bacana. Uma pessoa me perguntou outro dia, pastor, por que você usa tanto versículo bíblico? Não dá para falar a mesma coisa com menos? Falei, dá, mas também dá para falar com mais. Né? Porque uma coisa que eu aprendi com meu pai, que era um estudioso dedicado à Bíblia, é que a Bíblia explica a Bíblia. Né? Então, assim, quanto mais textos você usa no volume de exposição para mostrar como as coisas estão de fato organizadas e a coerência e a harmonia da mensagem, na minha opinião, melhor. Mas eu acho que isso é mais a característica de quem tem um ministério de ensino, né, do que necessariamente uma pessoa, por exemplo, que é muito importante, igualmente importante ao corpo de Cristo, que são encorajadores. Né? Eu tenho amigos que eles conseguem fazer o trabalho num período curto, mas te deixa lá em cima, sua fé a 1000 por hora. A ideia é não explicar tudo. Às vezes até explorar o que você já sabe, mas tipo assim, cara, você tem que dar uma resposta. Né? Então cada um tem uma característica, mas eu me lembro nessa ocasião que eu comecei a conferência do Impacto da Santidade, que falava às 3 horas, o pessoal contava quantos versículos ia citando. Né? E era comum eu ouvir dizer, o pessoal falar assim, olha, o senhor citou mais de 200 referências bíblicas de cor. Como é que sabe isso tudo de cor? Eu falei, gente, eu não sabia tudo de cor quando comecei também. Tem uma caminhada aí, da né? Graça, eu fiz mais de 150 edições dessa conferência, 120 só no primeiro ano. Então eu falo assim, o que eu não sabia de cor, antes eu terminei já decorando também, né? Vocês não podem achar que eu cheguei desde o início sabendo tudo isso de cor, porque às vezes a pessoa fica impressionada, mas eu acho que essa ideia de expor o maior volume de Bíblia para justificar aquela leitura, eu prefiro sempre a volta maior. Com uma leitura responsável, né? O senhor comenta no início também, ainda na introdução do livro, isso eu achei muito interessante, que o senhor aguarda ali ansiosamente o dia em que toda a terra seria cheia do pleno conhecimento da glória de Deus. E o senhor hoje é um instrumento, né, para propagar o evangelho e o ensino das escrituras, né? A gente gostaria de ouvir como tem sido, assim, a experiência que o senhor tem tido ao longo dos anos, assim, se falta um pouco mais da parte da igreja brasileira esse senso de almejar o dia que isso se cumpra, sabe? De que toda a terra esteja cheia do pleno conhecimento da glória de Deus, mas também através das escrituras, sabe? Do ensino da palavra. Eu creio que o que falta para o Brasil hoje, de uma forma geral, teve uma época que a gente tinha fome e não tinha tanto alimento ou alimentador. Né? Hoje a gente tem um alto nível de compreensão, de revelação. Né? Nós temos pregadores, ensinadores incríveis ao longo de toda a nação. E de uma forma geral, tem hora que eu olho e falo, gente, o que está faltando hoje é fome.
fome. Né? O senhor fala isso na introdução. Não é comida, não é alimento. Mas, quando a gente fala assim, pode soar muito negativo. Né? Eu sou o cara que eu prefiro ver a metade cheia do copo do que a metade vazia. Então, ao mesmo tempo que falta a fome que a gente quer ver, é fácil falar isso depois, 32 anos só de pastorado, 35 anos pregando a palavra de Deus. Então, é lógico que eu estou num lugar hoje de maturidade que não tinha lá quando comecei. Então, assim, nós temos uma população crescente no meio evangélico, que é muita gente se convertendo, né? Estamos chegando aí à marca de 60 milhões de evangélicos na nação. Só que, assim, algo que eu tenho dito para as pessoas nós temos um público raso de conhecimento bíblico. Por quê? Quem chegou e lendo pouco a Bíblia, ouvindo pouco, proporcionalmente, muita gente às vezes ouve um sermão por semana se ele conseguir ser fiel todo domingo. Né? Hoje, de 20% a 30% do nosso público falta pelo menos um domingo por mês. Então, assim, nós já não temos mais 4 sermões de domingo, a média é 3. Né? Então, você considera algumas coisas. A maioria dos cristãos, menos antigos, não tem um período de devocional diário, de leitura bíblica. Então, assim, conhecimento bíblico é às vezes muito raso. Né? E alguns estão sendo despertados para mais, mas às vezes nós estamos querendo que ele tenha a fome, interesse, a maturidade que a gente demorou anos para conseguir. Então, eu acredito que nós temos uma grande necessidade de mais interesse pela palavra de Deus, mas que nos próximos anos nós vamos ver toda uma geração de novos convertidos também crescendo, aprendendo. Porque hoje a gente tem recursos de ensino como nunca antes. Né? E as pessoas elas estão começando a se saturar de algumas áreas do entretenimento. Né? Algo interessante na pandemia, que enquanto tinha aqueles que iam maratonar seriado, tinha aqueles que mergulharam nos cursos bíblicos, começaram a ouvir mensagens. Né? Eu ouço muita gente, especialmente Rios, São Paulo, Rio e Minas, que na proporção são Belo Horizonte, são as maiores cidades, o pessoal que fica muito tempo parado no trânsito. Né? Como meu filho morou 2 anos em São Paulo, ele falou: pai, eu nunca ouvi tanta pregação em podcast na minha vida como no trânsito. Ele falou assim: eu ia fazer uma supervisão de célula, era 2 horas para chegar e 1 para voltar. Né? Um trecho que quando eu tô lá de domingo eu faço em meia hora. Então, na volta à noite ele fazia 1, na ida, né, para quem é de São Paulo, saindo da Zona Oeste para a Zona Sul. Né? Então ele falou assim: cara, eu aumentei o volume de conteúdo exponencialmente. E eu ouço muita gente, principalmente dessas cidades, que são o nosso maior público de seguidores, dizendo: pastor, a gente ouve muita mensagem no trânsito. Eu estou no metrô, eu estou no trem, eu estou no ônibus. Então, as pessoas com o tempo, elas começam, inclusive, a ter uma noção de administrar melhor o tempo e se interessar mais pela palavra. Eu tenho hora que eu fico pasmo quando eu ouço de gente que nunca leu a Bíblia toda. Né? Em anos de igreja. Eu falo: gente, às vezes eu faço isso em 1 mês, 40 dias. Aliás, eu gosto muito dessa leitura rápida da Bíblia. Quase todo jejum que eu faço, eu tento ler a Bíblia nos 40 dias. Porque, às vezes, naquele período menor, eu consigo fazer uma análise na Bíblia toda, versículo, de um assunto só. Né? Isso, para mim, é sempre importante na sistematização da Bíblia. Quando eu estava escrevendo O Impacto da Santidade, tem uma hora que eu começo a falar de santificação na tricotomia, espírito, alma e corpo. Eu sentia tanta falta de material de estudo, de pesquisa sobre isso, falei: quer saber? Aí eu peguei e li de Gênesis a Apocalipse, separando cada versículo que falasse de espírito, de alma e de corpo. Falei: vou fazer eu mesmo a sistematização. O desafio depois era enxugar, né? Agora não dá para usar tudo, o que faz. Mas assim, quando a gente passa a ter essa leitura, a macrovisão, o conhecimento é mais abrangente, eu acredito que a capacidade de percepção do que a gente chama essa construção da macrovisão aumenta. Então também é difícil às vezes a gente já querer que o novo, que mal entendeu quem escreveu os evangelhos, que está conseguindo compreender mais ou menos que Jesus morreu, ele não sabe nem por que o sangue tinha que ser derramado, que já entenda tudo. Né? Então, assim, a gente tem ainda aquele público que precisa de leite, a gente tem aqueles que já foram para o alimento sólido, e o autor de Hebreus diz que alguns se tornaram tardios em ouvir. Então, quando isso acontece, tem coisas que são difíceis de explicar. Né? Então, eu já tive gente falar assim: pô, pastor, eu te ouvi falar 2 horas sobre o assunto e não entendi nada. Aí eu penso: esse cara é culto, é estudado, ele tem conhecimento, ele tem tempo de igreja.
Aí tem hora que tem um novo convertido, que não tem o mesmo nível de conhecimento, de educação, não tem o tempo de fé, mas ele fala assim, cara, que conteúdo revolucionário, isso mudou minha vida. Eu falo, como é que esse aqui absorveu e esse não? Então, a questão do entendimento bíblico, a gente tem que lembrar, ela não depende só da faculdade mental. Né? Se houver ou não esse interesse, essa disposição em ouvir, né? Na parábola do semeador, Jesus diz que a semente caiu à beira do caminho, o que ouve não entende. Mas é que frutifica, o que ouve entende. Né? Então, se há um interesse que pode gerar essa percepção e entendimento, o quadro muda todo. Então, a gente tem que despertar de novo no nosso povo o amor pela palavra, o zelo. Não é ler a Bíblia por obrigação, não é conhecer a doutrina só porque alguém deu sistematizado e pronto, mas ter essa familiaridade. E eu realmente, enquanto a gente aguarda o dia em que toda a terra vai ser cheia do conhecimento, eu creio de todo o coração que nós vamos ver uma nova geração crescendo no entendimento da palavra. Eu prefiro me empolgar com essa possibilidade do que ficar murmurando que não conhece Bíblia. Nosso papel é despertar nesse povo o amor, o entendimento e a paixão pelas Escrituras. Amém. Pastor, no livro o senhor fala sobre a lei como uma dádiva. Como a gente pode conciliar a obediência sem cair pro legalismo? Ok. Eu acho que a primeira coisa é a maneira como a gente olha a lei. O legalismo foi confrontado por Jesus, ninguém vai olhar para isso como algo sadio. Eu falo que a graça tem dois inimigos. Se por um lado é a libertinagem, né, que é o barateamento da graça, o outro, por outro lado, é o legalismo. Mas eu acho que existe uma linha sensível que fez com que as pessoas, ao longo do tempo, tratassem a lei como algo ruim. E a definição bíblica, seja Paulo falando aos Romanos ou a Timóteo, é que a lei é boa. Então, assim, a gente só não pode perder isso de vista. Só que a gente precisa entender o papel da lei. A lei foi dada numa época em que a natureza do homem não foi mudada. Então, era praticamente impossível o homem viver plena obediência. Né? Agora, quando o apóstolo Paulo diz que a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo, um tutor, ela não apenas apontava profeticamente para a vinda do Cristo, para a natureza da sua obra, mas ela tinha um papel em nos levar a ele também, fazendo o homem reconhecer a sua necessidade. Então Paulo diz, quando a lei foi dada, o pecado dava em nós, reviveu, mostrou as garras, né? Porque aquele dilema que ele explora no capítulo 7, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero faço, isso tudo foi trazido à tona pela lei. Então isso também era parte de uma preparação de Deus para mostrar o quê? Que sem mudança de natureza, jamais a gente poderia viver plena obediência. Então, a gente precisa entender por que ela foi dada em caráter temporário, né? Uma série de determinações cerimoniais que elas encerraram. Eu sempre digo, quando Paulo diz em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, não está dizendo que é o fim de todo e qualquer tipo de lei, mas é o fim de alguma coisa. Né? Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então o fim da lei não significa que não tem mais lei nenhuma, que muita gente está tentando pregar esse entendimento da graça, não tem mais lei nenhuma. Sim. Isso não é bíblico, que Paulo, em 1 Coríntios 9:23, ele diz, não estando sem lei, né, mas debaixo da lei de Cristo. Acho que já no verso 21 a 23 vai ter a ideia completa. Então, assim, existe ainda uma lei, não com todos esses ritos cerimoniais, mas o que existe hoje também é uma capacitação. E eu digo que ela é dupla. Né? Uma das coisas que a gente fala no livro é a capacitação da nova natureza. Então, Jeremias 31, de 31 a 33, o Senhor diz, eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Judá e de Israel, não como a aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei do Egito. Essa aliança é quando a lei foi dada. Né? E o Senhor diz, porque quando eu os disposei, o Senhor diz, porque eles anularam. Deus está dizendo, isso aí não funcionou. Né? Agora, nós não podemos achar que Deus estabeleceu a graça porque a lei não funcionou, como se ele fosse pego de surpresa. Né? Na verdade, a lei tinha um papel, não era resolver tudo, era preparar o que viria depois. Mas Deus já anunciava. E aí ele diz assim, eu vou colocar no seu coração as minhas leis, eu vou inscrever na mente deles os meus mandamentos. Então, basicamente, Deus está dizendo que parte do que seria principal na natureza da nova aliança era a capacidade de andar na lei. Né? E
através do profeta Ezequiel, a promessa de Deus foi: eu vou dar um coração novo, um espírito novo, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne. Então, o começo da solução é a mudança de natureza. Mas também Deus diz: mas eu vou colocar dentro deles o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Então, quase todas as promessas feitas na antiga aliança a respeito da nova é sobre obediência. Aí o pessoal muitas vezes quer falar dessa grande revelação da graça como se fosse uma liberação da obediência. Não faz o menor sentido. Sim. É justamente a capacitação. Então, assim, o legalismo é o extremismo de um comportamento em cima da lei com motivação errada. Então, assim, a gente pode fazer a coisa certa pelo motivo errado. Sim. Né? Eu posso orar porque eu entendo biblicamente a importância disso, ou posso fazer como os fariseus na frente dos homens, porque eu quero, de alguma forma, que me vejam em algum lugar. Então, às vezes o errado não é nem definido pelo que a gente faz. Às vezes é o como, às vezes é o porquê, né? Mas, de qualquer forma, a gente não pode imaginar que alguns desses confrontos de um excesso de zelo pela letra da lei, que isso de forma alguma nos leva a um lugar onde a gente não entenda a importância de se obedecer aquilo que está escrito, né? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: para que vocês não vão além do que está escrito. Então, nós temos parâmetros, né? A maneira de viver, de comportar foi estabelecida. Quando Jesus mandou fazer discípulos, né, de todas as nações, ele falou: vocês vão batizá-los e vão ensiná-los a guardar tudo que eu mandei. Então, fazer discípulo não é só pregar fé, batizar, é também ensinar obediência. Então, eu acho que a gente tem que conseguir encontrar esse equilíbrio sem um legalismo extremo, mas sem a libertinagem, né? E eu acredito que talvez a gente vai precisar de uma percepção maior, porque quem está pregando o legalismo, ele vem de uma época onde houve muita libertinagem e puxaram demais o pêndulo. Muito né? E alguns que hoje estão pregando um certo nível de libertinagem, não significa que essa turma acordou resmungando: hoje é dia de maldade, que eu posso fazer para estragar o evangelho. Alguns estão bem motivados, mas viram gente sofrendo o legalismo, só que estão tentando libertar, puxando para um outro extremo. Né? E eu acho que a gente precisa encontrar ali o ponto de equilíbrio. Mas o que eu falo aqui sobre lei já é abordado no livro da graça. Mas eu acho que aqui a clareza e o resumo dentro do contexto, né, a gente conseguiu falar mais com menos nesse livro até do que o que a gente colocou no livro da graça. Sim. Quando as pessoas interpretam erroneamente, né, o texto em que nós mencionamos aqui, que o fim da lei é Cristo, nós poderíamos, pastor, aplicar e interpretar que quando nós dizemos que o fim da lei é Cristo, se nós olharmos para aquilo que Cristo ensinou, Cristo viveu, a forma como Cristo andou, essa é a lei para a qual nós deveríamos nos atentar, né? Cristo é a lei. Ele é o cumprimento de tudo o que é profético, ele é o cumprimento de tudo que se espera de nós, ele é o padrão a ser reproduzido, né? Então, isso tudo faz muito sentido dentro desse lado. Por outro lado, quando se o fim da lei é Cristo é quase que o versículo principal do povo da libertinagem, o do legalismo é qual? É quando Jesus disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. E o pessoal acha que cumprir é cumprir no sentido de obediência. É lógico que Jesus não veio desobedecer. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nunca desobedeceu. Sim. Né? E cara, eu me lembro desde adolescente, enroscava com esse texto e dizia: mas peraí, se Jesus veio para cumprir, para obedecer, tá tudo de pé. Mas você olha o próprio Jesus dizendo: a lei e os profetas profetizaram até João. Esse até tá botando um prazo de validade. Né? E ele não seria incoerente. Eu demorei muito para resolver a equação, mas, cara, eu procurava os professores de instituto bíblico, os pastores. O que é cumprir? Cumprir e obedecer. Assim, então não mudou nada. Claro que mudou. Vou dizer, mas ou não mudou, ou o seu entendimento de cumprir está errado. Aí alguns me olhavam e diziam assim: eu nem tinha essa dúvida até você fazer a pergunta. Eu demorei para perceber que a resposta está no verso seguinte. Jesus diz: passarão os céus e a terra, né? Mas as minhas palavras não vão passar. Agora, quando você olha o que Jesus estava falando, basicamente, na sequência, ele também está mostrando que tudo que foi prometido teria o seu cumprimento. Né? Então, ele diz assim: eu não vim revogar, eu vim
né? Cumprir. E quando você olha no verso 18 de Mateus 5, a definição de cumprir é o cumprimento profético, não é a obediência. Né? Então, Jesus não está falando só de eu vir obedecer e manter vocês obedecendo, porque ele vai falar diferente sobre algumas coisas que não haveria continuidade, tanto ele como os apóstolos. Mas ele está dizendo, eu sou o cumprimento disso. Então, quando João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, todo o sacrifício de animais que nós fizemos se cumpre nele. A partir de Cristo, o sacrifício de animais foi descontinuado. Pedro fala sobre sacrifícios espirituais. O livro de Hebreus fala de sacrifício de louvor. Nosso sacrifício literal foi descontinuado. E não é que Deus rasgou e jogou fora. Ele cumpriu. Né? Então tudo isso eram figuras proféticas cumprindo. A partir do momento que cumpriu, você não precisa mais do teatro, da encenação profética do que está por vir, porque já veio. Então eu acho que se a gente não for fazendo essas amarras, fica difícil entender até o que mudou, por que mudou. Né? Na verdade, eu estou nesse momento, não sei quando vem, preparando uma série de livros na área de bibliologia. Né? Então vão ser 3 livros. Eu acho que meu filho vai entrar comigo nesse projeto. O primeiro é para falar da Bíblia como o livro inspirado, desde a história, a formação do cânon, mas a doutrina bíblica sobre a Bíblia ser a palavra de Deus. O segundo vai ser só sobre interpretação bíblica, né? Como a gente lida com questões de a Bíblia explica a Bíblia, a macrovisão. E o terceiro vai ser só sobre interação. Tudo aquilo que a gente tem que fazer, desde ler, meditar, confessar, obedecer, a palavra, toda uma dinâmica de interação. Esse é um dos próximos projetos, mas eu acho que nós não vamos lançar nenhum de cada vez. Acho que já vai ser o combo tudo junto, com os 3. Bom. Mas assim, se colocar tudo num livro vai ficar muito grande. Né? Mas eu não quero que a pessoa pegue o primeiro e depois não tenha o segundo. Então talvez a gente vai fazer uma caixinha, botar, não sei exatamente como vai ser. Um boxing. Mas eu estou muito empolgado. E nesse material sobre interpretação, eu vou fazer uma construção sobre questões da lei e do que passa do Antigo para o Novo Testamento, como eu nunca vi ninguém fazer. Né? Porque assim, a gente vai ter que entrar um pouquinho mais fundo nisso, né? E ainda que se simplifique a linguagem, que gaste mais tempo para explicar, a gente tem que entrar num padrão mais profundo, porque acho que falta um pouco essa percepção de interpretação para muita gente. Então estou muito empolgado. Bom, mas hoje é dia de falar do que já foi publicado, né? Não do que vem. Isso é muito interessante também, porque as pessoas, principalmente aquelas que acabaram de ser inseridas na fé, né? Elas têm muitas dúvidas, né? Poxa, o que eu faço com o Antigo Testamento agora? Eu vivo o Novo, eu vivo o Antigo? Então, isso no final vai ajudar muito. Né? O que passa e o que não passa é um desafio para os maiores estudiosos. Eu conversava com os maiores mestres de Bíblia e dizia aí, o que passou, o que não passou. Dizia, o que a Bíblia diz que passou, passou. O que diz que não passou, não passou. E o resto a gente deita no chão e finge de morto. Cara, não pode ser o nosso comportamento. É lógico que tem coisas claras sobre o que passou, coisas claras sobre o que não, mas assim, Deus me levou uma compreensão de não achar um único padrão. Na verdade, nós temos uma combinação de elementos que merece ser estudada, e eu acredito, sempre que a gente fala desse assunto, eu tenho visto uma resposta de empolgação, mesmo dos estudiosos, assim, dos mais profundos que eu conheço. Eles falam, rapaz, eu acho que Deus te deu uma capacidade de esclarecer o assunto aí pra gente nessa área que vai ser muito interessante, né? Mas eu acho que não dá para você dar só uma parte sozinha, né? Então, essa construção em conjunto talvez seja algo mais fácil. Voltando no caminho da obediência, eu sei que a gente poderia ter, às vezes, tem títulos de livro que chamam mais atenção. Por exemplo, nosso Agir Invisível de Deus, eu não preciso explicar o que é o livro, as pessoas se interessam. A outra face dos milagres. Até que nada mais importe, né? A pessoa fala, passou aqui título, né? Agora, às vezes o nosso desafio, também você não pode botar um título só que que na internet a gente chama do clickbait, né? Que atrai, seja comercial, mas que não é honesto sobre a construção, né? Então, assim, é lógico que a gente precisa, quando colocamos o livro da santidade, o desafio era como é que nós podemos tornar isso positivo, né? Porque assim, o conteúdo a gente sabe que é bíblico, é bom, mas nós temos o hiato entre a pessoa vai ter interesse para ler ou não, né? Poxa, vamos trabalhar a ideia do impacto da santidade, o resultado que produz, o graça transformadora, né? Mas o da obediência, eu falei, gente, eu não quero botar um adjetivo na obediência, né? Quando a gente bota que a graça é transformadora, ok, nós estamos trabalhando isso na mensagem.
A obediência é extraordinária, mas nós estamos literalmente estabelecendo o trilho, o caminho todo. E aí a gente decidiu, vai ser o caminho para mostrar assim, é de Gênesis a Apocalipse. Mas eu ouso dizer para você que está nos assistindo, de todos os nossos ensinos, eu classificaria esse livro como um dos conteúdos mais transformadores que a gente já produziu, no sentido, não é só de gerar um entendimento acadêmico, é um entendimento prático, é aquela compreensão espiritual que afete a caminhada da pessoa no dia a dia. Né? Então, assim, a gente está muito, muito empolgado com esse livro. É meu 25º livro até agora, mas eu estou muito, muito empolgado com esse conteúdo. Amém, pastor. Tem uma parte que o senhor cita aqui, de um dos capítulos, que é a fala de Jesus. Se vocês me amarem verdadeiramente, né, vocês obedecerão os meus mandamentos. E ali o senhor discorre também a importância da obediência que o próprio Jesus espera de nós, né? No sermão na conversa que Jesus teve ali se despedindo com os discípulos, quase ali na oração sacerdotal. Aquela conversa é muito interessante, né? E uma das coisas que Jesus mais espera ali dos discípulos quando ele está dando as últimas instruções ali para eles é que eles obedecessem aquilo que ele havia dito, né? E até mesmo deu alguns direcionamentos futuros que aconteceriam na vida deles, né? Eu achei muito interessante também. É um dos versículos aí que mais me impacta no Evangelho de João, que é quando Jesus diz que esperava dos discípulos essa obediência, e o Senhor trata nesse capítulo aqui com bastante profundidade também, essa temática. A gente tem assuntos que eu nem abordei no livro. Mas, por exemplo, nós sabemos que Deus escolheu Abraão como um ícone no desdobramento de todo o plano da redenção. Quando Deus faz a Abraão a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a leitura de Paulo em Gálatas 3:8 é que Deus pré-anunciou o evangelho. Ou seja, Deus não está só dizendo para Abraão, vou te abençoar, vou te usar para abençoar os outros. O que está por trás disso tudo é o plano da redenção. Mas você pega, por exemplo, Gênesis 22, depois que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e ele obedece, e obedece prontamente, porque Deus fala com Abraão à noite, a Bíblia diz que ele levanta alta madrugada. Não pediu para Deus mais um dia para despedir, uma semana, um mês. E não foi um pedido fácil, né? Não, cara, quando eu não era pai já era difícil. Depois que eu virei pai, meu amigo, tinha hora que eu dizia para Deus, como é que o senhor fez uma coisa dessa com o velhinho, né? Mas a prontidão de obediência, mas na hora que Deus interrompe o sacrifício, Abraão cria que Deus podia trazer o menino dos mortos, porque Deus tinha uma promessa, mas ele estava disposto a ir até o fim. Para acreditar que Deus ia trazer dos mortos, ele falou, eu vou obedecer, vou matar. Quando Deus o interrompe, a afirmação de Gênesis 22, Deus reafirma a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor diz para ele, por quê? A palavra por quê tem um peso enorme aqui. É uma palavra de ligação entre o que está sendo dito antes, e não só a explicação que vem depois, mas um motivo. Porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, Deus não escolheu Abraão aleatoriamente. Né? Deus escolheu ele porque encontrou nele um padrão de obediência. Aí você pega Gênesis 26, agora Deus já está falando com Isaac, que é a continuação. Né? E o Senhor fala para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu minha voz. Você pegar só obedeceu minha voz, pode achar que é o ato único de Isaac, mas o Senhor continua. Guardou os meus mandamentos, os meus estatutos. Né? E existe várias referências no plural de um padrão de obediência. Gênesis 18, 19, Deus fala sobre Abraão, porque eu o escolhi para que ele ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Quer dizer, Deus escolhe o cara da obediência para ensinar a obediência, para através dele trazer o cumprimento daquele que queria nos empoderar para a obediência. Gente, a obediência está por trás do pano de fundo de todo o cenário da... Então tem coisa que nem deu para entrar no livro, porque como eu disse, se a gente expandir demais o assunto, também às vezes dificulta a assimilação prática, né? Mas eu fico cada vez mais fascinado com o assunto da obediência e entender que não há expressão maior de fé. Né? Em Romanos 1, o apóstolo Paulo já no verso 5 diz que Deus nos chamou para a obediência da fé. Ele termina o capítulo 16, o verso 26 de novo, falando da obediência da fé. Tudo que Deus nos deu visa a obediência. Né? Romanos 1,5 ele diz que a graça nos foi dada para a obediência da fé. A graça é um empoderamento para a obediência. Aí no capítulo 16, ali os versos 26 e 27, ele fala da revelação da palavra, que é dada para a obediência da fé. 1 de Pedro 1,2, ele fala da eleição,
Ele fala da santificação no Espírito e ele, de novo, põe indicativo de propósito para a obediência. Então, tudo converge numa direção que não é só um comportamento produzido por esforço, mas é o entendimento e o uso correto de recursos que Deus nos deu que tornam possíveis a prática da obediência. Isso, para mim, tem sido uma jornada fascinante de entendimento. A gente está, assim, muito feliz de disponibilizar esse material. O senhor também trata ali sobre o texto de Romanos 5, versículo 2. Acho que é o texto em que fala que através da desobediência de Adão, né, que o pecado acabou sendo inserido, né, aí na humanidade. E isso mostra como... Acho que é o 12. 5, 2. Isso. 12. Como a nossa desobediência, né, pode trazer depois sérias consequências, não só para nós, mas até mesmo aqueles que virão posteriormente, né? Algumas pessoas podem ser prejudicadas também através de uma desobediência, na qual nós, infelizmente, né, obedecemos a Deus. Às vezes a pessoa não pensa nem na consequência dela, o que dizer a dos outros. O próximo, né? Mas me empolga também quando o verso 19 diz, assim como pela desobediência de um, muitos tornados obedientes, pela obediência de outro. O senhor trabalha isso também, não tem? Então, Jesus vem consertar o problema da desobediência com a obediência, não só com a capacitação, mas com a obediência. Então, isso que eu falei, cara, a gente vai ver, não tem assunto que você vai trabalhar na Bíblia que direto ou indiretamente a obediência não esteja ali construída. Aí, às vezes, eu vejo alguns lugares onde lançamos o livro, saiu faz pouco tempo, não deu tempo de fazer muitas ações, os pais vêm comprar, quero dar para o meu filho. Porque ele pensou na obediência do filho aos pais. Eu falo, olha, a melhor coisa que você pode fazer 10 anos de idade. É comprar para você, entender e viver isso intensamente a ponto de poder transbordar o que você entende sobre Deus para o seu filho praticar em Deus e com você. Mas às vezes a gente já percebe que o camarada, ele pegou aquilo e já terceirizou, quer resolver o problema do filho que está... Então já quer dizer, você pai que empolgou achando que é algo que vai resolver o seu problema, então para os seus filhos eu recomendo outro livro, que também não é para isso, é para você, como Flechas. A gente fala sobre criação de filhos, né? Mas isso aqui fala sobre a vida espiritual primariamente, e cada um de nós vai ter que criar os filhos por exemplo. Então uma vez perguntaram pro meu filho, e aí, foi muita cobrança ser filho do Subirá, né? Muita pressão, dizer, gente, pressão é ser filho de Deus, não é ser filho do Subirá, não, mas e não tinha esse negócio de tudo é cobrado em cima da Bíblia. Ele falou, isso tem, mas ele falou assim, a mesma Bíblia que meu pai usava para me corrigir, era que corrigia ele. Né? Então às vezes dizia, filho, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz algo diferente, nós queremos que a resposta é essa e essa, mas de vez em quando ele vinha dizer, olha, eu quero pedir perdão, que agir dessa forma, e não é isso que a Bíblia diz. Então ele falou, a mesma Bíblia que servia para mim, servia para ele. Então isso gera um senso de estabilidade, coerência. Então eu acho que pais que são tementes a Deus, eles vão inspirar um alto padrão de resposta de obediência dos filhos. Sim. Ô pastor, como que uma pessoa vive a obediência total na sua vida? E também como que ela pode discernir se tem áreas ainda que são intocáveis para Deus? Bom, eu acho que a gente não pode ignorar a progressividade da vida cristã. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, não é tudo de uma vez. Né? Então Paulo fala sobre transformação e diz de glória em glória. Então tem áreas que 20 anos atrás eu não achava que eram problemáticas na minha vida, não conseguia enxergar. Então evidentemente não dava resposta a Deus. Né? Depois que você vai sendo trabalhado a cada área e vai entrando na percepção de outras, então a resposta vai crescendo de forma gradual. Então hoje tem coisas que eu não faço pela luz que eu tenho, mas que eu não creio que resolva botar como regra para um novo convertido, por exemplo. Né? Porque tem coisas, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu tinha dificuldade de entender, mas se é lícito, por que é que não convém? Então quando você vê Paulo falando, por exemplo, aos Coríntios sobre a performance do corredor, e ele falando sobre a corrida da fé, gente, é impressionante como a Bíblia mostra a palavra que foi traduzida atleta, é uma palavra no original grego que ela fala sobre um esforço quase sobre-humano. Né? E é a mesma palavra que falava das competições, nos Jogos Olímpicos, nas arenas. Aliás, quando Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé,
a palavra é a mesma ali do atleta. Está falando de um alto nível de dedicação. E o padrão de disciplina desses caras era altíssimo, né? Eu comecei recentemente a estudar sobre isso e eu fiquei, assim, impressionado acessando a literatura antiga, porque, assim, eles se abstinham de comida prejudicial à saúde, eles respeitavam horários de treino, respeitavam o descanso, tinha hora para dormir, tinha tempo de sono, e você vê um padrão assim de alta performance que não é muito diferente de hoje, gente, 2000 anos depois, ou mais de 2000 anos depois, né? E eu comecei a perceber que para você correr bem a corrida da fé, se você quer ser atleta de alta performance, você não vai ter que deixar só o que é pecado. Hebreus 12 diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado. E se o pecado nós sabemos, vai estragar e sabotar a corrida. Mas tem coisa que não é pecado, mas é peso. Ele rouba a performance, você não vai correr tão bem, né? Então, com o tempo e a maturidade, você começa a olhar e dizer, cara, tem coisa que não... Por exemplo, o pessoal fala assim, tem hora que o senhor fala de maratonar seriado, isso, aquilo, como fosse pecado. Eu falei, gente, não é pecado que de vez em quando eu faço. Agora, eu não consigo fazer o tempo todo como vocês fazem, por quê? Isso me tira o tempo da vida espiritual, né? Numa época onde a vida é tão corrida, o exagero do entretenimento pode não necessariamente estar te fazendo pecar, mas está te impedindo de crescer. Então, eu acho que tem coisas que elas virão inevitavelmente com o tempo e o amadurecimento, área por área, né? Então, assim, falar da plena obediência, você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, eu ainda não alcancei a perfeição, né? Mas uma coisa faço, esquecendo que para trás fica, avançando. Só que algo que precisa ser levado em conta, essa declaração de Paulo foi feita numa das primeiras epístolas que ele escreveu. Agora, quando você olha uma das últimas epístolas, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que ele já está falando que ele está pronto para ser oferecido como libação, que está chegando a hora do martírio. Combateu o bom combate. E aí ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Né? E basicamente ele está dizendo, eu cheguei lá, eu estou pronto para partir, né? Então, às vezes as pessoas só falam do Paulo do início como se nunca fosse possível chegar lá. E não considera que com o tempo tem um cara dizendo, eu cheguei lá, né? Então, nós não vamos chegar depressa, mas é possível avançar em níveis que nós nunca alcançamos e chegar o mais perto possível disso antes da plenitude da redenção, né? Eu não tenho dúvida. A mensagem é assustadora. A primeira vez que eu li o clássico do Wesley, A Perfeição Cristã, eu quase fiquei maluco, né? Porque ele argumenta, Jesus diria, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, se não é possível ser. Então ele mentiu, ele é injusto, ele não conhecia a doutrina. Agora, se é possível ser, porque a gente não acredita. Mas, cara, eu olhava, a minha vontade de dizer quase para Jesus, menos, o senhor empolgou, porque você pensa no nível da imaturidade que você está, né? Dizer, não, perfeito não é possível, agora a perfeição do Pai, não, né? Agora, eu descobri que o que falta para alguns de nós é a fé que só a palavra de Deus pode produzir. Quando eu comecei a ensinar muito mais, né, sobre questões como a santidade, eu lembro quando eu cheguei na conferência de número 50 da Graça. Eu falei, gente, hoje eu não falava quantas conferências foi, mas curiosamente antes do evento, porque eu anotava tudo, a quantidade de público, eu tinha decidido fazer isso num registro detalhado que eu não fiz nas conferências do Impacto. Do Impacto sabia quantas conferências eu fiz, onde, mas não tinha tantos detalhes. Da Graça eu falei, vou controlar isso. E aí, porque eu acabei anotando antes da reunião, na hora eu fiquei impressionado, já 50. Eu falei, gente, já é a 50ª vez que eu tô falando do assunto. No final, um cara me procurou, falou, pastor, que dó do senhor. Eu falei, dó por quê? Ele falou, 50 vezes falando a mesma coisa, era 2h30. Essa era uma versão mais enxuta, né? E a minha vontade é dizer, dó de tu, que eu vi uma vez e acho que é muito, né? Porque ele tava com pena de mim. Eu falei, deixa eu te dizer, antes disso eu gastei 5 anos estudando o material do livro. Antes disso, eu resumi tudo numa apostila e fui gravar as aulas disso para que a gente tivesse um curso. Então eu falei, eu tenho enfiado nesse negócio muito mais do que você imagina. Só que eu falei, cara, hoje eu tenho uma convicção. Eu achava que Deus mandou eu correr o Brasil por causa dos outros. Eu falei, acho que isso é um bom efeito colateral, mas quanto mais eu falo do assunto, falei para ele, meu conhecimento não aumenta,
Mas minha convicção aumenta. Sim. Minha fé de que é possível viver essas coisas aumenta, né? Então, assim, honestamente, eu acho que livros como esse, Impacto da Santidade, da Graça, O Caminho da Obediência, não é nem para ler uma vez só, né? Porque, assim, a primeira vez que eu li o livro do Wesley me fez mais mal do que bem. Me gerou mais desânimo do que qualquer outra. E eu entendo isso. Um dia um irmão falou para mim, era um lugar que eu tinha tempo, falei quase 3 horas sobre a graça transformadora. E no final ele falou, pastor, depois de te ouvir esse tempo todo, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Tô me sentindo um lixo. Eu esperava ouvir tudo, menos aquilo, né? Aí eu falei, eu te entendo. Eu sei o que é estar no seu lugar. Ele como me entende? Eu falei, meu amigo, eu comecei a ouvir essas coisas. Eu lembro, vão nisso falar 2, 3 horas sobre santidade e santificação, quando eu morava aqui em Campinas. Cara, eu terminava o culto chorando, pensando, eu sou uma fraude, eu não sou crente, eu não sou... né? Eu falei, um crente da Shopee. Eu entendo o que é estar no seu lugar. É o mesmo sentimento depois de ler Leonardo Ravenhill. Com um pregador que não hora 2 horas de pregar não vale um vintém. Você vê aqui, você vai, caramba. Aí eu falei pra ele, mas agora eu vou usar a sua frase, devolver. Você não entende o que é estar no meu lugar. Ele falou, ensinando. Eu falei, não, vivendo. Pela graça de Deus. Eu falei, porque quando eu tinha essas crises lá no início, Deus colocou gente do meu lado e falou, Subirá, imagina que você tem uma escadaria gigante na sua frente. O alvo tá lá em cima. Se conformar com a imagem de Jesus. Ele falou, você entendeu pra onde vai? Me fez imaginar a escada. Eu falei, sim. Ele falou, agora tira os olhos de lá. Eu falei, como tira o de lá? Ele falou, vai te parecer muito longe e inacessível. Mira o próximo degrau. E quando você tiver subido o próximo, mira o seguinte. Ele falou, quando você tiver subido 2, você olha para trás, e ele parafraseou Paulo, esquecendo dos degraus para trás, fica avançando tão diante de mim, você pensa, quem subiu 2, sobe mais 2. E quando você tiver subido os outros 2, você vai lembrar, quem subiu 4, sobe mais 4. Né? Então, essa ideia de eu só queria que na época ele tivesse me dito que eu podia avançar mais rápido. Né? Mas ele estava tanto querendo ser prático e me ajudou muito, que ele falou assim, vai ser um processo. Né? Mas eu falei, hoje, olhando para trás e vivendo aquelas coisas que pareciam ser impossíveis, eu falei, e não cheguei lá, filho. Eu sei que tem, né, evidentemente, lugar para melhorar. Uma pessoa esses dias falou para mim, eu não entendo esse monte de jejum, só de 40 dias já fiz 11 desses jejum. Pô, Jesus fez um, você quer fazer um monte, você quer ser melhor que Jesus. Eu falei, não, é que eu sou bem pior que ele. Temos que fazer mais. Um resolveu. Não, eu falo, cara, que bobagem um cara achar que alguém tá imaginando que é melhor. Eu falei, quanto mais eu jejum, mais enxergo minha miséria, filho. Eu preciso ficar mortinho lá no pé da cruz. Né? Então, existe hoje uma consciência de que não tá tudo resolvido, eu não sou confiável, mas quando eu olho para trás, eu falo, cara, pela graça de Deus, nós não estamos mais naquele lugar. Então, as pessoas vão ter que pensar a longo prazo, né? E um crescimento que é... E cada vez que a gente falha ou tropeça, isso, eu posso dizer assim, é terrível por um lado, é maravilhoso pelo outro. Porque, assim, tira aquele orgulho da religiosidade. Né? Da gente saber, cara, não sou eu. Não é performance, não é meu... É lógico que eu tenho que cooperar com Deus. Não depende só de Deus, mas... Se não usar os recursos dele, a graça dele, nós também não vamos a lugar nenhum. Então essa combinação no processo, eu acho que ela nos leva não ao lugar da autossuficiência, mas ao lugar da dependência. Quando o senhor acabou de mencionar, por exemplo, o fato de que quando você tem um período de decadência espiritual, por exemplo, e você tem o ego ferido ali, enxerga que você precisa retornar de novo, recomeçar, a gente se lembra do próprio Paulo, né? Quando o espinho da carne não foi tirado, a fim de que ele não se gloriasse, né? E existem outros 2 extremos também. E a declaração de Deus, né? Minha graça te basta, né? E aí os seus livros, eles vão fazendo, sabe, essa junção dos temas, vem o Graça Transformadora, e aí entra também até que nada mais importe, que é quando o senhor fala sobre a performance, né? Que é quando nós buscamos apenas pela performance também. Existem hoje muitas igrejas também com o ativismo religioso em si, e isso também pode nos levar, né, a essa queda e a gente realmente entender o lugar de busca em Deus, que é o assunto desenvolvido ali também no seu livro Até que Nada Mais Importe. Se o senhor até pudesse contar pra gente aqui a experiência do desenrolar desse livro ali, eu acho muito interessante também, me edificou muito. Essa acho que vale um podcast. Vale, né? Podcast. É um dos assuntos que mais marcou minha vida. Algo que eu não falo muito sobre Até que Nada Mais Importe é que Deus me deu aquela experiência depois de um jejum de 21 dias e meio que assim,
Na época eu nunca tinha feito um jejum tão longo e em todas as áreas. Eu estava dizendo assim, eu vou orar como nunca, eu vou ler a Bíblia como nunca. Naquele ano eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes de capa a capa em um mês. Você tem ideia assim, eu estava lendo que nem um condenado. Eram horas, todo dia me dedicando. E não estava... Eu uso a expressão porque eu falei... Hã? E não estava como estava em Israel, separado. Não, porque eu estava no meio da correria, mas falei, cara, vou buscar Deus como nunca antes. E foi quando eu me fiz entender, né? A questão da performance. Ele falou, ó, o que você conseguiu foi só ficar mais orgulhoso do que era. E, cara, aquilo me quebrou. Mas olha, como a gente... Essa coisa de ir de um extremo pro outro, não parecia que a gente tava falando só dos outros, vamos falar da gente. Eu, depois daquele dia, falei, não faço mais jejum prolongado. E, cara, eu fiquei 10 anos, de 2008 a 2018, sem fazer nenhum jejum prolongado. Até fiz menores, mas assim, os prolongados não, porque na minha cabeça, assim, não vale nada. 2018, o senhor me deu a direção de escrever sobre o assunto Até Que Nada Mais Importe 10 anos antes. Na verdade, 2018 eu já ia lançar. Eu comecei já no final de 17 a escrever, entrei 18. E quando eu estava assim, meio que terminando o material, o livro, eu preguei o assunto para minha igreja. E para a igreja, quando eu fui contar a experiência onde tudo aconteceu, eu falei, gente, foi naquela sala lá em cima, que hoje é do Ministério Infantil, era onde a gente reunia os líderes na época, a igreja estava começando. A hora que eu estava descrevendo, acho que aquela coisa de poder apontar, contar, eu vivi na minha mente a cena da experiência de quando Deus nos visitou e nasceu essa mensagem. E ali no púlpito me bateu aquela emoção, né? E dentro de mim eu falei, Senhor, obrigado. Aquela experiência mudou minha vida. Quando dentro de mim eu falei, obrigado, mudou minha vida, o Espírito Santo falou comigo, o que gerou a experiência foi o jejum. Eu tomei um susto. Eu não sei se nós falamos disso no podcast do jejum, acho que não. Eu não falo muito sobre isso. Aí eu tomei um susto. E dentro de mim eu falei, cara, eu tô pregando. E tô nessa conversa com Deus. Eu nem sei como eu consegui manter os dois canais, né? A maioria diz que não me viu ter nenhuma pausa, nenhum momento quieto ali. Mas eu falei para Deus, achei que não tinha valido nada. O Senhor me falou, eu nunca te disse que não valeu nada. Falei que a sua motivação estava errada, que você tinha que ajustá-la. E, cara, foi ali, em cima do púlpito. Eu não ouvi uma voz, nada, não tive uma visão. Mas naquele momento eu soube, dentro de mim, era uma clareza inquestionável do meu espírito, que Deus estava me chamando para o meu primeiro jejum de 40 dias. Né? Então, assim, porque eu fiz a coisa certa do jeito errado, eu deduzi que não era para fazer a coisa certa do jeito certo. Né? E hoje, eu tô tocando no assunto que você me fez lembrar algo. Eu falei, Deus, o Senhor me fez atirar em tantas direções. Até que nada mais importe, jejum, né? A santidade. O Senhor recentemente falou comigo, se você perceber, não são tantas direções. Estão todos entrelaçados esses assuntos. Né? Então, eu acabei de escrever um livro agora no final de outro jejum, que vai ser um misto de Até Que Nada Mais Importe, jejum e cuidar do corpo. Que legal. Né? Eu vou falar muito sobre jejum parcial. É uma coisa que as pessoas não entendem e não falam muito. Parcial seria o intermitente? Não só o intermitente, porque assim, o intermitente tem hora que a turma fica com dificuldade de classificar. Eu fiz 40 dias de intermitente. É um jejum parcial de 40 dias ou são 40 jejuns completos de um dia? Eu falei, uma boa pergunta que eu não sei responder. Eu falei, depende do que você intencionou no coração e colocou para Deus. Mas assim, quando eu falo de parcial, vamos valorizar o spoiler já que começamos aqui. Vamos lá. Antes de eu fazer meu primeiro jejum de 40 dias na água, quando eu estava no processo que gerou o livro do Cuidar do Corpo, eu fiz várias dietas muito rígidas de 40 dias. Essas dietas, cara, era uma dieta de restrição calórica que eu fazia assim absurda. As várias vezes que eu fiz no processo. Então, ela era parte de um choque da mudança de comportamento, mas não é algo sustentável por um período longo. Então, por isso que eu acabei fazendo várias com espaço. Eu perdi em média 16, 17 quilos cada vez que eu fazia uma dieta dessa em 40 dias. O meu primeiro jejum na água eu perdi 16 quilos. Aí eu fiquei revoltado. Porque o meu médico que me acompanha no jejum me acompanhava nas dietas. Eu falei, doutor, que foi o Aldrin, né? Eu perdi a mesma coisa que quando eu comia. Eu falei, você comia 500 calorias por dia. Eu falei, mas comia. Ele falou, Luciano, isso na ciência nós chamamos da dieta que imita o jejum. Né? O seu corpo vai reagir igual ao jejum da água. Eu falei, então por que não me deixou logo na água? Ele falou, a maioria das pessoas. Não, ele falou, a maioria das pessoas não aguenta aqui. O desafio é no nível da cabeça. E aquele negócio ficou dentro de mim. Mas durante as dietas eu falava para minha esposa várias vezes. Já tinha feito jejuns de até 21 dias na água. Eu disse, amor, isso aqui é igual ao jejum. Modificação da carne é igual, quebrantamento da alma é igual, sensibilidade espiritual é igual.
a resposta do corpo é igual. Eu ficava com essa suspeita, mas nunca tinha parado para pensar. Quando eu fiz o meu segundo de 40, eu falei, cara, isso aqui é igual. Né? Por que eu estou falando isso? Eu cheguei a uma conclusão. As pessoas não vão partir para jejuns prolongados sem um treino, não só de jejuns menores, mas há ferramentas, e eu acredito que o parcial ajuda, né? E que elas vão servir para iniciação, para aperfeiçoamento e até para o cara que está recorrente. Então, alguns anos atrás eu estava com 2, um por semestre. Agora eu achei um intervalo de 3 meses, que um ano dá 3, o outro dá 2. Né? Então, ano passado eu fiz 3 jejuns, esse ano 2, ano que vem 3. Né? Agora, eu não posso, meu médico falou desde o início, falou, Luciano, sua mensagem de jejum não pode colidir com a mensagem do cuidado do corpo que Deus te deu antes. Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar o que eu chamo do parcial rígido. Né? O parcial rígido você pode até ter ingestões calóricas, mas se você ficar dentro daquelas 500, depende do metabolismo. Eu posso ir a 700, eu perco o mesmo peso que o jejum na água. Né? Eu já fiz jejuns maiores, com ingestão de líquidos com mais caloria, e é difícil até, porque para botar mais, você tem que botar manteiga no café, você não tem muita nutrição, mas a ideia era a gente fazer os testes. Mas, por exemplo, é porque eu treino todo jejum. Então, se eu ingiro 1.000 calorias, mas queimo 1.000, é a mesma coisa que o cara que está na água sem treino. Então, eu percebi que se eu paro de treinar com mais de 700, não é tudo igual. Né? Então, treinando ainda fica. Então, a ideia era achar o que serve para quem não vai ter o ritmo de treino que a gente tem. E a gente tem muitos amigos fazendo teste. Um dos meus pastores, esse ano ele já tinha feito um de 40 dias. Quando eu fiz o segundo, para mim, falou, cara, eu vou te acompanhar, mas vou fazer uma versão mais light. Eu falei, o que é a versão mais light? Versão pocket. Vou botar uma refeição ao dia, só vegetais, que não excedam as 500 calorias. Eu falei, não vai ser tão mais light. Né? E ele fez aquilo. Eu falei, e aí? Ele falou, perdi o mesmo peso. Eu falei, espiritualmente. Ele falou, tudo igual. Eu falei, a mortificação da carne, tudo igual. Coisa. Falei, a alma. Ele falou, aí foi um pouquinho mais leve. Porque ter um momento de mesa com a família todo dia. É isso. Né? Sentir o gosto de alguma coisa. Então, para quem está fazendo com muita recorrência, cara, não dá para imaginar só na água, é muita violência ao corpo. Né? E para implementar uma cultura de jejum como a gente está pregando, a gente tem que ajudar a turma da iniciação, a turma do aperfeiçoamento e os que já estão no nível profissional hard. Né? Recorrência. E eu entendi que o parcial ele é um recurso para todo mundo. Né? Então, o cara que está no prova, vamos para o parcial rígido, que é a dieta que imita o jejum. Né? Pouca coisa, mas que deu base na nutrição. Então, por exemplo, as pessoas podem tomar suplementação. Eu tomo vitaminas, minerais, não tem conteúdo calórico. Né? Não vai dar energia, você vai perder o mesmo peso, mas no final a violência ao corpo é menor porque você tem um nível de reposição. Então, eu tentei escrever um outro material, George, tanto o elemento teológico como também a parte fisiológica, com respaldo de declarações dos médicos, material científico, mas que mescle desde essa paixão de todo o coração, do amor por Jesus, o impacto que isso tem trazendo os benefícios de saúde. O jejum tem, em primeiro lugar, propósito espiritual, mas a parte de saúde pode ser um bom colateral. Não precisa ser o primário, mas bem organizado você pode ter os dois. Então eu meio que mesclei ali nessa mensagem. Aí alguém falou, mas por que não botou um capítulo? Eu falei, gente, eu escrevi 200 páginas sobre jejum parcial, não dá para botar no outro livro. Né? Então assim, e foi uma coisa sem planejamento. Eu comecei a pensar muito, senti Deus me incomodando, gravei um vídeo para os pastores mais conectados conosco sobre o jejum parcial. Eu ia falar 20 minutos, eu precisei de 1 hora pro mínimo. Eu falei, gente, tem mais assunto do que eu imagino. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu acho que dá pra gente falar mais sobre o assunto. E eu senti de repente aquele impulso, escreva. E a hora que eu sentei escrever o negócio, também foi mais ou menos uns 10 dias. O conteúdo principal. Né? Depois agora eu estou trabalhando mais a parte de pesquisa, eu não sei ainda quando ele sai, mas para não devagar, eu só voltei no assunto. No fim a gente vai percebendo que as doutrinas estão todas interligadas, elas se misturam e quando a gente entende onde elas se interligam, eu acho que a coisa também fica mais empolgante na perspectiva prática. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aí mais pessoal. Nada difícil. 52 anos eu tenho. Pastor, qual foi o preço mais alto que o senhor pagou por obedecer?
Quando a gente fala do preço, às vezes fica uma coisa assim, difícil de avaliar, porque a recompensa ela também é tão grande que você fala, cara, foi tão caro ou não foi? Mas há pouco tempo atrás, a gente estava lidando com uma situação que eu nunca tinha lidado em mais de 30 anos de ministério, de difamações na internet. E Deus me mandou ficar quieto. Não responder, não explicar, não me justificar. Meu amigo, eu achava que eu estava bem mortinho até Deus me pedir para não falar sobre o assunto. Né? E eu tinha amigos mandando mensagem, já estou preparando a pipoca para assistir os vídeos, ver você. Né? E a turma dizia, cara, não vai falar nada, não. Vai ficar suspeito, dizer, não vou falar nada. Né? Eu estou diante do justo juiz, ele me conhece. Eu falei, quem de vocês me conhece não precisa de explicação. Quem não me conhece talvez não aceite. O que o lado está provocando quer é que eu faça barulho. Né? Mas eu falava essas coisas mais para tentar criar para mim a justificativa maior. Mas a verdade é que eu não sei por que Deus pediu. Talvez fosse só para tratar comigo. Né? Eu acho que assim, não parecia um negócio, mas pro meu ego, cara, pregando integridade a vida inteira e não poder nem se defender, ficar quieto quando estão te acusando. Mas Deus me fez olhar para aquele texto de 1 de Pedro, que diz que Jesus deixou exemplo para a gente seguir os seus passos. Quando você olha lá e diz, ele quando ultrajado não revidava com o traje, quando difamado não difamava, né? E é o exemplo que a gente tem que seguir. Eu lembro que alguns meses depois da decisão que a gente tomou, tá difícil que ali, a gente estava numa reunião com um grupinho pequeno com Rick Warren. E ele mostrando o escritório, a biblioteca, falando do ministério dele. Passando assim, cara, tem um corredor imenso, um paredão com todas as capas do Uma Vida com Propósito em tudo quanto é língua. Que, assim, é um dos recordes de tradução para... Mas tinha também várias capas, cara, Time, todas as revistas importantes, onde ele foi matéria. Só que tinha 3 que os caras esculhambavam ele. Uma na capa, assim, ele com um chifre que parecia o Satanás, que era falando mal. Cara, alguém perguntou, falou, o que essas coisas estão fazendo aqui? Falou, isso é pra lembrar que, apesar das outras falando bem, a gente não é isso tudo. Isso é pra lembrar que vão nos atacar como atacaram Jesus e que a gente tem que seguir o exemplo dele de não falar nada. Né? Eu falei, puxa, tem mais gente entendendo isso, praticando isso. Cara, aquilo pra mim, pra minha esposa, pesou, porque assim, nunca tive uma projeção que um cara desse teve, ele naquele nível dizendo, eu não vou falar nada. Ele falou de um cara que escreveu um livro inteiro contra ele, o ministério dele e o que ele ensina. Mesmo sem nunca ter ouvido ele pregar, sem nunca ter lido um livro dele. Sem nunca ter lido. Mas o cara tinha... Era um hater mesmo. O cara... mas era um homem de um histórico ministerial incrível. Então assim, não era só um maluco que surgiu do nada. E alguém perguntou para ele numa entrevista, provocou fora da pauta. O que você tem a dizer sobre fulano? O cara, um homem de Deus incrível, tem uma história maravilhosa, pensou todo mundo com tanta coisa. Isso é o que eu tenho para falar dele. E falou bem do cara. Os caras ficaram com vergonha, né? Continuaram o assunto, ficou por isso, mas aquilo repercutiu. Falou, cara, te esculhambou. Né? Uma vez até alguém falou isso para mim. Falou, cara, você tá falando bem de um cara que fala mal de você. O que fulano faz revela quem ele é, o que eu faço revela quem eu sou. Verdade. Cada um tem que fazer sua escolha. Né? Mas eu acho que assim, não sei se porque é recente, às vezes a gente é injusto. Parece a melhor comida que eu comi. 10 anos atrás tinha uma melhor, mas já faz tanto tempo que você não lembra. Nem lembro que você comeu. Né? Mas quando me perguntam assim, o que foi mais doloroso para obedecer, eu tinha aquela confiança. Deus, o Senhor sempre está certo, não há motivo para duvidar. Eu tinha aquela fé que me inspirava a obediência, mas que eu não me lembro de nada que tenha doído tanto na minha alma como essa. Só para finalizar o assunto e sair dele. Você tem uma pergunta, Gabriel? Perguntinha, mandei pro Bleia. Mandou pro Bleia? Ixi. Dá para responder mais uma aí, pastor? Claro. Eu vou mandar ele ler. Vai que... Leia, Bleia. Posso ler? Pode, fica à vontade. Eu vi que você tava digitando aí, eu falei, vem pergunta do Gabriel aí. Mas é um texto, hein? Pequeno. Tá. O pastor ele entrou no assunto para ele abordar. É que algumas pessoas têm muita dúvida, né? Aqui. Diante do fato de que a doutrina wesleyana da perfeição cristã, entendida como a possibilidade de o crente alcançar, nesta vida,
um estado de amor perfeito e obediência intencional plena, foi considerado por muitos círculos teológicos da época, né, como uma forma de heresia perfeccionista. Até que ponto essa compreensão pode ser defendida biblicamente sem violar as doutrinas históricas da pecaminosidade remanescente, da depravação humana e da santificação progressiva? Bom, acho que foi considerado não só na época, até hoje é assustador e difícil de digerir. Eu, por exemplo, quando já li uma segunda vez, depois de entender as coisas que eu prego, já não me assustou tanto. Por quê? Tem hora que você não consegue prestar atenção no todo, olhando o que te assusta. Wesley fazia uma distinção enorme, por exemplo, entre pecado e erro, que é o que é importante, né? Então, assim, eu posso errar não pecando. Como, por exemplo, erro de julgamento, como líder, tomar certas decisões. Às vezes eu olho para trás e falo, cara, eu não quebrei um princípio espiritual, mas eu não tinha todas as informações, eu não segui o melhor caminho. Ele também fala muito da progressividade, né? Eu acho que o que confundiu é porque, assim, o Wesley, na época, o movimento de santificação foi o precursor do movimento pentecostal. Uhum. Então, antes mesmo de se falar do batismo do Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, eles começaram a falar do batismo do Espírito Santo como a segunda experiência, né? E começou-se a usar o termo da plena santificação, né? Porque muitos, depois daquilo, entravam para um lugar em Deus de resposta como nunca antes. Cara, bastou um tempo para a gente... Eu acho que foi o mesmo erro que os pentecostais cometeram, e eu estou falando como um pentecostal, de definir o selo do Espírito como batismo no Espírito. As igrejas tradicionais sempre defenderam o selo como a conversão e a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Efésios 1:13 tem uma lógica. Depois que eu vi essa palavra da verdade, né, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selados. Então, a turma dizia, ó, eu ouvi, crer, foi selado. Uhum. Aí os pentecostais diziam, não, tem muito crente que teve isso, se o selo é uma garantia, estão desviando, não está selado. E muitos com a experiência do batismo no Espírito, que era algo que levava ele para um outro patamar, diziam, não, agora sim. Só que a gente não precisou nem de 2 décadas para que o mesmo argumento derrubasse a nova doutrina, porque você tinha um monte de gente selada desviando depois. Né? E eu honestamente acredito que até hoje a turma fala, mas quem que está certo? Você olha para o movimento histórico antes ou os pentecostais? Eu falo, nenhum nem outro. Porque eles definiram o selo como uma experiência única numa linha cronológica. Quando você olha para a Escritura é mais do que isso. Né? Eu defendo hoje o selo como um relacionamento com o Espírito. Começa a partir da conversão e se ele não for desenvolvido, cara, em algum momento vai dar ruim. Uhum. O livro de Hebreus fala de pessoas que se tornaram participantes do Espírito Santo. Ele diz que é impossível renová-los de novo para arrependimento. Então teve arrependimento antes. Foram iluminados. Iluminado é sair das trevas, é vir para a luz, é receber a revelação. Ele diz assim, se tornaram participantes do dom celestial, novo nascimento. E se não quiser gastar tempo para provar isso, vem a próxima. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Né? A Escritura é clara, Jesus diz sobre a vinda do Espírito Santo e diz, esse mundo não conhece, não pode receber. Então, se recebeu, né? Já saiu daquele estado. Então, você segue essa lógica de se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. E não só caíram, mas caíram de maneira a não ser renovado. Então eu falo, gente, não dá para dizer que o selo é essa ideia de garantia na forma como vocês pregam. Mas aí quando você olha as outras frases de Paulo do selo, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foi selado. Existe toda uma interação e um relacionamento. E a gente precisa pensar a longo prazo. Algo que começa, mas não se prende a uma experiência. E a melhor forma de falar isso, ontem eu falei no carro pro meu sobrinho, falei, cara, eu já comi pra caramba nessa vida. Né? Tem a época que eu comia muito, hoje já não como tanto, mas assim, se você botar 1 quilo de comida por dia, que é uma média baixa para nós os homens, né? Somando as refeições. Eu com 52, quase 53 anos de idade, meu amigo, foram muitas toneladas aí. Eu digo que eu seguramente já comi mais de 20 toneladas de alimento na vida. Você comia até que nada mais importe. Eu comia até que nada mais importe. Comia de todo o coração. Comia de todo o coração. Mas por que eu estou falando isso?
Se nos últimos 5 anos eu ficar sem comer nada, uma coisa é você ficar 40 dias sem comer, o corpo tem reserva, né? Fica 2 anos sem comer, você morre. Aí eu digo para as pessoas, não importa quanta comida você já comeu, parar de comer, morre. As pessoas pensam no Espírito Santo em termos de experiência. Eu falo, cara, não importa quanta experiência você teve. Você parar de ter, você morre. Então, assim, a gente precisa pensar mais num relacionamento, né? E eu acho que há elementos que a gente precisa pensar a longo prazo e na progressividade. Eu não consigo pegar o pacote fechado, por mais wesleyana que pareça a minha doutrina, eu acho que ainda tem elementos para ser melhor interpretado, explicado. Hoje eu consigo entender melhor a progressividade, a ideia, mas assim, por maior que seja o desafio à mente, nós não podemos negar que a mesma Bíblia que apresenta depravação fala de transformação e nos chama a ser perfeito como ele. Então, assim, uma verdade não pode colidir com a outra. Sim. A gente precisa entender que elas são parte de um conjunto. Eu acho que a maioria de nós se assusta pensando na impossibilidade. Quando Jesus está falando que é difícil um rico entrar no reino de Deus, que é Marcos 10, ele fala, quem aqui pode ser salvo? Qual foi a resposta de Jesus? Para os homens, impossível. Para Deus é possível. Jesus estava falando de dificuldade, não de impossibilidade. Só que a ênfase que Jesus deu à dificuldade, eles já leram como impossibilidade. Eu creio que a gente faz uma coisa parecida, né? Não é um assunto para ser digerido por gente que ainda não tem o mínimo de maturidade. Quando Paulo fala, cara, o leite é para criança, o alimento sólido é para outro. Às vezes nós já estamos tentando fazer o cara chegar no topo da escada quando ele não subiu os degraus. Mas em termos de doutrina, né, se a gente for ser coerente, não só com essas afirmações, ser de santos, porque eu, o Senhor, sou santo, eu estou dizendo, o padrão sou eu. Né? Ah, não, mas é para ser um pouquinho do que ele é. A gente começa a relativizar alguns assuntos. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito a conciliar, explicar. Eu não trato como herético, né? Porque eu acho que ele não apresenta nada que, tipo assim, se você não tem, faltou. Ele apresenta um conteúdo dizendo, é possível chegar lá, nós temos que nos inspirar, nós temos que perseguir isso. Então, eu acho que tentar classificar como herético, eu acho que era mais fácil a gente classificar como fantasioso, né, do que herético, porque assim, o próprio Wesley dizia, eu não cheguei lá. Né? Então, assim, dizer que ele estabeleceu como uma condição, mas você percebe ao longo do tempo que o nível de piedade que alguns alcançaram, ele vai se tornando um modelo de inspiração. E a gente precisa, de fato, resgatar isso. Mas eu acho que eles estavam vivendo um momento onde o pêndulo tinha ido muito para um lado e começaram, talvez, a dar um conteúdo e um formato. Eu acho que ainda falta alguma coisa ali. O conceito, eu não acho que ele é nem utópico, nem impossível, mas eu acho que nós precisamos trabalhar bem esse ato do que pode ser conseguido, alcançado a longo prazo, e não deixar de ensinar que não importa o cara o quanto cresceu, avançou, ninguém está acima de qualquer suspeita. Ninguém está. A Bíblia diz o que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, um alto índice de maturidade e santificação não significa impossibilidade de queda. Né? Sim. Então é um desafio ainda a ser conciliado. O senhor cita isso no livro O Impacto da Santidade, quando o senhor menciona aquele versículo de Eclesiastes sobre a mosca que cai no perfume. Né? Fala um pouco disso. É muito interessante também, porque embora alguém tenha alcançado o maior ápice de santidade aqui em vida, por exemplo, uma pequena impureza vai comprometer. Pode estragar todo o perfume. A vigilância vai ter que ser contínua, a dependência é contínua. Aliás, a percepção de pecado aumenta. Sim. Né? Então, antes era a questão de uma motivação que eu não estava preocupado, e quanto mais maduro, ou seja, o leque de possibilidade de tropeço é até maior. Quanto mais você está na lua, mais a sujeira aparece mesmo. Sim. Né? Então, assim, a gente não pode migrar para impecabilidade. Eu acho que aí nós temos uma bagunça doutrinária grande e herética. Né? Mas o aperfeiçoamento em níveis extraordinários, eu acho que é uma questão de fé, de entendimento do processo, e com o próximo a gente pode chegar daquilo que nos foi proposto. Sim. Agora, eu tenho um amigo que um dia ele falou, o Wesley tentou glorificar as pessoas antes da hora. Então, assim, o clímax da obra redentora,
Ele só vai ser alcançado quando você não tiver mais esse conflito. Mas, por outro lado, a Bíblia mostra que mesmo durante o conflito, porque a nova natureza, ela nos empodera, mas não anulou a velha. Né? Jesus falou para Nicodemos que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. A nova natureza, para quem nasceu de novo, é no espírito. Mas nós já nascemos com a velha. O pau está quebrando entre as duas. Então, assim, não importa o nível de mortificação, o bicho pode estar adormecido, mas está lá. Isso é tratado no livro também, a questão da santidade. A santificação mas inicial. Acho que a pergunta foi feita mais porque eu mencionei Wesley, né? Sim. Nem é um material tão conhecido. Eu demorei muito para ler os escritos de Wesley. Particularmente gosto muito dos conteúdos dos sermões. Mas assim, dizer que a perfeição cristã não assusta quem lê, né? Hoje me assusta menos, né? Porque dá para começar a entender melhor processos que talvez não foram tão enfatizados com clareza ou que talvez a gente se coloque em outro lugar. Mas eu acho que é diferente falar de impecabilidade, Sim. que para mim é um tropeço doutrinário, assim como a impossibilidade de viver o avanço da santidade também é outra distorção doutrinária. Ficou bonitão na foto aqui, hein, pastor? Rapaz, Foto atualizada. Parece Times Square. O que a tecnologia não faz, né? Eu já tive lá, tem uma foto parecida, mas essa foto não foi tirada lá, não. Essa é inteligência Pegou o lado bom, essa. Inteligência artificial. Essa pegou o lado bom, essa foto. Essa foto pegou. Pegou o lado bom, né? Pastor, só pra gente, se fosse comentar, seria umas 10 horas de podcast, né? Mas assim, na conclusão do livro aqui no capítulo 13, no capítulo 12 mais 1, o senhor vai mencionar um título de Hebreus aqui. Muito interessante que... Aqui no final. Eu vou ler aqui só para todo mundo se contextualizar. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu achei um versículo que daqui uns dias eu acho que o senhor vai escrever um livro só com esse versículo aqui, porque é muito interessante. A minha crise com esse versículo começou aos 15 anos de idade. Recém cheio do Espírito Santo, comecei a me empolgar para ler a Bíblia. E um dia eu estou lendo lá, aprendeu a obediência. Eu fiquei escandalizado. Eu parei de ler na hora, fui falar com meu pai, que era estudioso de Bíblia, falei, tem alguma coisa errada nessa tradução da Bíblia aqui. Como assim? Está dizendo que ele aprendeu a obediência? E não, se ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Se ele sempre foi obediente, não tem obediência para aprender. Eu, tipo assim, o cara sempre foi obediente. Tá aprendendo na minha cabeça. Aí meu pai só falou assim, não, tá falando do último nível da... Cara, eu achei que meu pai me tapeou. Ele tinha respostas profundas. Só que às vezes era tão profundo que não explicava que a gente não pegava também o caminho. Tá? Aquele negócio ficou por isso, cara, anos. Aí um dia eu tô lendo Filipenses 2. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas vaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana. E como homem foi obediente até a morte. Jesus tinha obedecido em tudo até então, mas não à morte. Né? Então, mesmo não tendo desobedecido, ele não tinha exercitado a obediência naquele nível. E a gente tem que pensar em Jesus como homem, é um conflito ali. Ele diz que foi aperfeiçoado. Né? Então, o texto é uma referência ao Getsemane. Né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É um conflito de vontades. Né? Entre o plano que tem que ser executado e aquilo como homem, olhando o sacrifício que está vindo, mas ao mesmo tempo à disposição. Todavia seja feito não a minha, mas a sua vontade. E a Bíblia fala de um forte clamor com lágrimas. E isso, ao longo dos anos, começou a me gerar um entendimento. Cara, a obediência é algo que se aprende. Não é só porque eu tenho a nova natureza, não é algo porque o Espírito Santo empodera a nova natureza, que as coisas são automáticas ou espontâneas. E se aprende desde o conceito até a prática. Né? Então, a ideia ali é trabalhar justamente essa compreensão do que pode gerar também o nosso aperfeiçoamento na obediência, porque eu posso ter obedecido Deus em tudo que Ele falou até agora, e Ele propor algo para mim que ainda no nível pessoal que não me foi proposto.
uma experiência que eu falei recentemente, nunca tinha vivido aquilo, né? E o meu temperamento, meu amigo, você ficar quieto e não debater. Eu quando casei, minha mulher é muito meiga, é um doce de pessoa, mas eu dizia para ela, se você me ama, briga comigo. Briga não, não há briga, no sentido de discussão, né? Sim. O paranense usa muito a expressão briga para discussão, né? Discute comigo, era no sentido de argumentação. Então, às vezes minha esposa dizia, eu pensei em fazer isso. Falei, olha, eu tinha pensado naquilo, então tá bom, você tá bom nada, defende o seu. Você falou do seu, do meu, mas sim, valoriza aí. Tipo. Então, assim, não era nem um briga por motivo qualquer, mas é sempre aquela coisa da argumentação, né? E essa compreensão é quando a gente entra na reta final, eu falo não só da inclinação, Sim, né? também falo. Porque essa questão da inclinação das naturezas é pouco falado, mas eu falo ali do retorno à obediência e o seu desenvolvimento. Então, assim, ok, Deus quis que a gente voltasse ao lugar do que foi perdido. Nós não entramos 100% no que tem, né? Como trabalhar esse aperfeiçoamento? Então, tem coisa, entrega, né? Várias questões que a gente vai dizer, olha, isso se aprende. Humildade, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aliás, mexe com outro conceito que a gente tem. Porque se eu falasse aqui, gente, eu sou um exemplo de humildade, você já ia dizer, não é humilde. Mas eu vou citar uma frase do C.S. Lewis, né? Eu estou citando um tipo de conflito parecido com o que a gente tem lá com as declarações do Wesley. A gente se fecha e não ouve. C.S. Lewis diz, humildade não é pensar menos de si mesmo, pensar menos em si mesmo. Ou seja, humildade não é autodepreciação. E nós confundimos as coisas. Então, para o cara ser humilde, ele tem que dizer, eu não sou ninguém, eu não presto. Não faço. Jesus nunca fez isso. Primeiro sermão público de Jesus, foi falar na linguagem atual, ele diz, sou o cara. O Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim para libertar, para curar. Eu carrego o que você tem, o que você precisa, né? Então, assim, tem um posicionamento. Agora, o foco não é ele, é a unção. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu vejo meu pai falar. Então, ele não está pensando em si, mas também não precisa se depreciar, né? Então, para alguém que diz, aprenda de mim que sou humilde, sou modelo, né? Se eu falar que sou modelo, eu não sou humilde, então Jesus não era, né? Ou seja, nós criamos conceitos que eles são relativos e precisam ser melhor direcionados. Mas essa ideia de tanto aprender humildade, aprender mansidão, aprender entrega e obediência é um assunto, nós precisamos entender, não é só aprender o conceito, é um exercício prático de rendição que nos leva a crescer nisso, né? Então eu digo às pessoas, gente, obedecer nas menores coisas. Tem uma frase entre os militares que é obedecer sem questionar. Né? E, cara, se Deus é confiável, como a gente prega e crê na Bíblia que Ele é, a gente tem que obedecer sem questionar. E obedecer a Escritura é o terreno mais fácil. Eu falo para as pessoas, você tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que os mínimos direcionamentos do Espírito Santo têm que ser, né, obedecidos. Então, o que Abraão obedeceu não era uma ordem para todo mundo, era algo que Deus pediu para ele. E eu acho que às vezes nesse terreno pessoal, você tem pessoas que até estão obedecendo o que está lá na doutrina. Às vezes tem coisa que Deus pode pedir para você que não vai pedir para mim, vai pedir para você que não vai pedir para nós dois. E a gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir discernir. Primeiro, se realmente é ele, mas entendendo que é dar a devida resposta. Então, honestamente, não digo para ninguém que tem que jejuar em Israel, não trato aquilo como o lugar mais sagrado. Na minha perspectiva bíblica é outra, a terra que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde crucificaram Nosso Senhor, né? Mas, cara, deu uma ordem, vamos lá, né? Então, ao longo do tempo, eu digo, a gente não precisa entender, não precisa justificar, precisa andar nisso. E a obediência vai sendo um treinamento. Sim. O senhor contou uma experiência aqui no livro que Deus como pai, né? Que quando o senhor queria presentear o seu pai, né? E aí o senhor perguntava para ele o que o senhor quer ganhar de presente e tal. Presente, a obediência, ficava com a raiva. Até porque eu não queria ser tão obediente assim. Eu queria ter alternativas, tá bom. O senhor conta essa experiência, né? De que sempre que o senhor queria presentear o seu pai, ele sempre dizia que o melhor presente que você poderia dar a ele era obedecê-lo, né? Então acho que aquilo que Deus mais espera de nós, hoje, como pai, eu posso dizer que é obediência. Que meu pai tinha entendido algo sobre o coração do verdadeiro pai e que essa lembrança do pedido dele me faz ter uma leitura da doutrina da obediência dizendo é a melhor coisa que nós podemos dar a Deus. Pastor, fazer um merchan aqui do livro? Vamos lá. Bora lá.
Meu amigo. Quando a gente era garoto e queria encorajar o outro a fazer algo, a gente dizia, duvido que você faz. Duvido que você compra o livro, duvido que você lê. Duvido que você vai ler em um dia. Duvido que você acessa o site e compra. Deixa eu pegar esses dois aqui, pastor. Do combo aqui. Eu acho que seria, para quem não conhece os outros, cada livro tem começo, meio e fim, dá para ser lido de forma independente, mas assim como eu falei da ordem dos capítulos, se eu pudesse sugerir, eu diria, leia o Impacto da Santidade, o Graça Transformadora e deixa o Caminho da Obediência para amarrar tudo. Tem gente que leu primeiro o Caminho da Obediência, agora recém saiu, ficou empolgado para ler os outros. Não é que não vai entender, Sim. né? Mas assim, todos têm começo, meio e fim, mas tem uma progressão lógica aí, né? O Graça fala algumas coisas um pouquinho do que o da Santidade, a gente recapitula, o da Obediência um pouquinho dos dois, mas todos têm conteúdos bem diversificados. Show, bora lá. Amigos, aqui está o livro que nós conversamos aqui sobre obediência, o Caminho da Obediência. Recém-lançado. Recém-lançado foi agora em outubro, né, pastor? Finalzinho de setembro, começo de outubro. Por ali. Recém-lançado, pastor. Irmãos, se esse papo que a gente teve aqui não te empolgou, irmão, olha, vamos ter que orar por você. Então, ó, corre lá pro site. O Gabriel vai colocar aí na tela o cupom de desconto com QR Code. Qual vai ser o cupom aí, Gabriel? Obediência. Olha, eu ousaria dizer que é um livro que seria uma boa sugestão de presente. Ainda tem o fim do ano aí. Apesar Black que o cristão Friday não precisa de chegando. data para ser generoso, né? Mas às vezes a gente dá umas coisas que tem nada depois do momento para que aquilo sirva, né? Isso aí você pode... Falando de cristão, não é eu, honestamente, de vez em quando ouço de gente que leu, converteu com esses livros, eu falo, exceção, gente, não é regra. Esse material é para crente, né? Então, para quem já conhece o Senhor, um bom presente para dar também. Isso aí, ó. Final de ano chegando. Black Friday tá aí já. Aproveita para você comprar com mais desconto ainda. Dezembro tá aí. Presenteie pessoas com livros, irmãos. Eu tenho um prazer enorme de tê-la na minha casa. Claro que não se compara com a sua, pastor, mas tem lá tem uma meia dúzia de livros lá que eu tenho a maior alegria de poder ver meus livros na estante ali. Então, dê livros de presente e também tenha livros. Isso daqui é fundamental para as nossas vidas como cristão e como pessoas. E olha aqui, 10% de desconto para você aqui, mais 10% de desconto no livro Caminho da Obediência. E o pastor falou aqui sobre essa trilogia, que é o Graça Transformadora e também o Impacto da Santidade. Vai estar no site aí o combo, o kit, que vão estar esses 3 livros. Então você quer mais desconto ainda, se interessou, quer levar os 3, aproveita aí, entre no nosso site e compra esses 3 livros aqui também. Beleza, meus amigos? Pastor, muito obrigado. Prazer. É sempre uma alegria estar contigo. Esse aqui eu tenho que devolver, que é do Lucas, né? Esse aqui que é o meu. Esse aqui do Lucas. Os meus são a trilogia aqui. Eu sempre gosto de dizer que eu tinha um sonho de poder um dia conversar contigo em podcast. Agora já tá cansando. Lá em 2000. Não pode ser alguma. E sempre quando eu tô contigo é como se fosse a primeira vez. É sempre muito bom estar contigo, é muito enriquecedor. Glória a Deus. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com a gente. Amém. Amém? É isso aí. Antes de entrar na plenitude, né, eu tava falando pra Jaque ali agora há pouco, eu comprava os livros pela internet, mas nem me atentava onde que eu tava comprando. E de repente entrei aqui na plenitude, comecei a ter contato com os outros títulos do pastor, e aí virei um leitor assíduo de Luciano Subirá, e hoje também tenho o privilégio, né, de estar aqui ouvindo e aprendendo com o senhor as escrituras. Privilégio. Glória a Deus. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui com a gente. Aquilo que eu te peço no começo, eu quero te pedir aqui no final também. Curte aí, compartilha e comenta o vídeo para que ele possa ser disparado para muito mais pessoas. Beleza, meus amigos? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até a próxima.